A gente é especialista no ecossistema JavaScript, a tecnologia que a gente adotou aí de coração para construir, para ser especialista mesmo, né? No sentido de entender a fundo o que a tecnologia faz, como ela funciona e como que a gente pode extrair o melhor dela. É, e a gente procura sempre criar parcerias com os nossos clientes, sejam eles nacionais ou internacionais, de modo que a gente consiga construir junto algo que vai muito além do código. A gente constrói um produto, a gente tem é, uma equipe especializada em realizar toda a gestão do produto e a construção para além do que é só o código. Então, essa é a Nata House. E, para além disso, a gente é uma empresa feita por pessoas para pessoas. Então, a gente sempre se preocupou muito em construir um time muito forte, de pessoas muito talentosas, muito capacitadas, mas também um ambiente saudável para se trabalhar, um ambiente gostoso de trabalhar, que não seja estressante demais para além do que a gente gosta de fazer no dia a dia. E isso também a gente gosta de transparecer para a comunidade. Então, por isso que a gente, sempre, desde antes da pandemia, ainda na época do presencial aqui em BH, a gente já organizava, já sediava eventos da comunidade. E agora, depois do novo normal aí, a gente migrou para o mundo online, que permite que a gente chegue em mais lugares, né? E também fique um pouco mais confortável aí, cada um na sua casa. É, o único problema é que a gente não tem mais o coffee break, né? Que era um bom momento dos eventos. Mas agora a gente consegue chegar em mais lugares aí, expandir a nossa egrégora aqui de conhecimento. Então, essa é a Nata. A gente quer continuar fomentando esses eventos e a gente conta com vocês para compartilhar, para divulgar e para participar junto com a gente. O objetivo aqui é a gente compartilhar conhecimento, falar um pouquinho sobre a forma como a gente faz, como a gente aprendeu ao longo dos últimos anos aí que é a melhor forma que encaixa para o nosso modelo para fazer, mas o legal desse tipo de evento é a gente poder trocar conhecimento, conversar, ouvir vocês também. Então, sintam-se à vontade para participar aí. Os meninos devem mandar em breve o link para as dúvidas e tudo, para que a gente possa ter essa troca. Para finalizar, então, só deixar uns recadinhos aí. Para quem já está participando desde o início, já sabe, a gente vai ter emissão de certificado para quem participar de todos os eventos. Então, até o final do evento aí, eu vou mandar o link para vocês preencherem o formulário para quem quiser certificado. E esse mesmo link é válido para mandar o feedback para a gente sobre o evento. Então, mesmo quem não quiser certificado, se puder responder para a gente o formulário, vai ser muito legal para a gente ouvir de vocês o que vocês acharam do evento, como que foi, como que vocês receberam isso, e podem deixar feedback lá em relação ao horário, em relação a dias, frequência semanal, conteúdo, deixar sugestão de novos conteúdos também. A gente está sempre buscando. Sim, já vou te responder, claro. A gente está sempre buscando esse tipo de feedback e sugestão para que a gente consiga melhorar ainda mais e fazer ainda mais eventos. Respondendo aí a pergunta, os eventos vão sair no YouTube gratuitamente ao final. O último evento vai ser na quinta-feira próxima, agora, dia 29. Então, até na semana que vem, os eventos vão ser disponibilizados no YouTube e aí a gente vai divulgar os links nas redes sociais e aí vai ter todo o conteúdo lá. Como eu falei, vai ter um último evento no dia 29, então vou mandar o link aqui do Meetup para vocês poderem se inscrever e divulgar também para ajudar a gente. O evento está cadastrado lá. Mas no mais é isso. Ao final eu volto com mais notícias aí. Ótimo, legal. E agora eu passo a palavra aí para o Karan para a gente começar efetivamente o evento. Muito obrigado e um bom evento para a gente. Começar nos apresentando, né, gente? Eu vou puxar aqui. Eu sou Esté, eu sou engenheira de software aqui na Nata House. E estou aí há uns quase 2 anos na área. Fala pessoal, meu nome é Karan, eu sou Project Lead e Software Engineer lá na Nata House, né? Eu atuo aí direto com a galera nos projetos que são desenvolvidos para os clientes da Nata, né? Como o André já apresentou um pouquinho sobre a gente. E estou aqui para poder a gente conversar um pouquinho, né, hoje sobre essa fase de execução do projeto de software. E aí, pessoal, eu sou Lorena, sou desenvolvedora front-end na Hotmart, trabalhei na Nata House durante 3 anos e meio, então foi um tempinho bom aí. E eu saí da Nata House, mas a Nata House jamais sairá de mim e estou aqui para falar para vocês nesse evento maravilhoso. Sejam muito bem-vindos.
E aí, nos episódios anteriores, a gente já teve dois eventos, né? Um falando de imersão, onde você entende o problema do cliente, e o último foi o de planejamento, onde o pessoal falou aí do planejamento do projeto em si, quais os desafios, como lidar com isso, né? A Amanda introduziu falando dessa parte do planejamento do projeto em si, o Rafa Oliveira falou do planejamento arquitetural, das decisões de tecnologia que você tem que tomar, relacionado ali aos requisitos, e o Felipe trouxe sobre arquitetura mínima viável, né, para a gente não usar uma bazuca para matar uma formiguinha, foi bem bacana, depois vocês olhem aí que vai estar disponível no YouTube, e hoje a gente vai falar da parte de execução. Puxa aí, Karan. E chegando no dia de hoje, né, falando de execução, nós vamos trazer alguns tópicos, né, que nós entendemos que são pertinentes para o sucesso de um projeto, né, quando a gente vai ali passar a partir do backlog do produto para o backlog das sprints, né, como a gente já mencionou em planejamento, com relação ao Scrum, entre outras coisas que a gente vai estar falando também aqui ao longo dessa apresentação. Vamos falar sobre gerenciamento do projeto, falando ali algumas práticas recomendadas, né? Vamos falar um pouco sobre qualidade do projeto, integração contínua, entrega contínua. Vamos falar também sobre gestão de riscos e contingência, né? E vamos falar também ali, fazer um fechamento, né, para o próximo evento. Nossa noite hoje está pautada nesses tópicos, e nós vamos começar agora com gerenciamento do projeto, né? Na fase de gerenciamento do projeto, o que a gente vai trazer aqui é uma abordagem voltada mais para a execução, né? Onde a gente entende dentro ali do Scrum que após ter definido o Product Backlog, né, os times de engenharia vão receber o Sprint Backlog. Aqui a imagem ilustrativa, né, eu não vou entrar nos detalhes, porque temos inclusive um evento que já falou sobre isso, temos outros assuntos que a gente pode estar inclusive discorrendo, mas o que eu quis trazer aqui é mais a questão da iteração, né, e o porquê a gente está usando o Scrum aqui dentro e do que a gente vai estar chegando aqui ao final. Então a gente vai começar com o Product Backlog no planejamento, passar pelo Sprint Backlog, os ciclos ali, né, de desenvolvimento, até completar o produto, e aí a gente vai para o próximo evento. Quais são os benefícios que vão trazer para as equipes, né, o Scrum nessa fase? Flexibilidade, onde a gente entende que é uma ferramenta adaptativa, tanto que é muito comum nós utilizarmos a metodologia junto com, por exemplo, o quadro Kanban. Isso já é uma adaptação, além da flexibilidade também do time, né, de convergir ali com as necessidades do projeto. Transparência, né, ele em conjunto, trazer mais uma vez o Kanban, ele traz uma área de transparência muito grande, você consegue ter uma observabilidade ali das coisas, como estão interagindo, como estão os fluxos de entregas, saber como estão os status, ciclos de feedbacks menores, né, onde a gente entende que as sprints normalmente elas tendem a ser períodos menores de 1 a 3 semanas, 4 semanas, tem tendências inclusive que posicionam muito para uma semana, o que diminui, né, a carga de entregas ali e aumenta o número de entregas, na verdade, e aumenta também o número de entregas de valor, que é o próximo benefício aí que nós ilustramos, né? E que essa entrega de valor, meio que ela vai servir ali como uma diretriz, fazendo com que todas as equipes, quando forem trabalhar no seu Sprint Backlog, no backlog da Sprint, né? Ele tem que entender que pelo menos uma tarefa ali, ela tem que entregar valor para o cliente final, né? Isso meio que gera uma necessidade ali de sempre focar em bons resultados para entregar diretamente para os clientes finais. Times com maior autonomia, né? O Scrum, ele vai trazer mais autonomias para os times, a gente vai falar de algumas coisas aqui com relação à tomada de decisão. É claro que existem tomadas de decisão que fogem um pouco ali, às vezes, dos times de engenharia ou de planejamento de projeto, gerenciamento de projeto, foge um pouco daquela seara, mas a gente tem também que dar maior autonomia para os times trabalharem, né, de forma mais independente. E experimentação. Esse é um ponto muito importante, porque uma coisa que a gente aprendeu e que a gente tem trazido para os nossos projetos é a experimentação, a gente tentar agregar novas features dentro do framework do Scrum ou da metodologia que a gente está trabalhando e experimentando modos diferentes de trabalhar. Nós vamos, inclusive, trazer um logo após aqui,
Então, ele é o Scrum traz todos esses benefícios, né? Tem vários, na verdade. Eu quis ilustrar alguns, nós trouxemos alguns que ilustram um pouco ali para a equipe de execução. E aí vou puxar um pouco agora das práticas recomendadas ali, né, para o projeto. Então, nós falamos um pouco do Scrum, falamos dos benefícios dele, mas o que é que a gente faz agora para dentro do projeto? Como é que a gente faz com que realmente as coisas funcionem como a gente espera, né? E aí vem a primeira dica que a gente traz, e isso vem da experimentação, e é o que a gente chama aqui dentro como hidratação do backlog, né? E o que é a hidratação do backlog? Ele é um processo onde a gente pega especificações de produto, como está dito ali, né? Que são histórias de usuário, muitas vezes, que tem uma linguagem um pouco mais alto nível, às vezes, e transforma em especificações técnicas. Isso, qual é o benefício disso? Isso encurta, muitas vezes, o processo de planejamento das equipes da sprint, né? Onde é que a hidratação ela entra ali? A hidratação, normalmente, ela entra antes do planejamento, de fato, né, das tarefas. Normalmente é uma pessoa mais especializada, uma pessoa que tem mais domínio de negócio, das tecnologias. Nós trabalhamos como eu disse, eu sou o Product Lead, então, trazendo para esse cenário que a gente trabalha no projeto que a gente está atuando, o Product Lead, por exemplo, uma pessoa mais experiente dentro do time de engenharia, poderia estar assumindo essa responsabilidade para fazer essa tradução. Eu trouxe um exemplo aí muito simples, né, que é uma história de usuário e uma hidratação. E o que é que seria uma história de usuário aí, por exemplo, que a gente teria para transformar nisso? Então, eu, como usuário, preciso que o sistema permita a autenticação através de um e-mail e senha. Eu botei esses 3 pontinhos para ilustrar que existe, de fato, né, outras coisas que podem ser discriminadas. E como é que eu traria a hidratação, né, para essa história? Então, o técnico pegaria aquela tarefa antes de chegar no planejamento, né, para encurtar aquela fase de estimativa, entendimento de tarefa, de negócio, de até dificuldades que vai ter. Eu vou falar aí, o técnico vai colocar, né, a pessoa aqui vai estar à frente disso. Para permitir a autenticação do sistema, através de um e-mail e senha, será necessário criar uma página de login, vai descrever um pouco mais ali, tecnicamente, o que é que precisa, até se existe uma barreira, uma dificuldade, se existe uma estratégia de autenticação a ser seguida, e um serviço de back-end para autenticação através de e-mail e senha também, né, entrando nos detalhes. Então, isso é a hidratação, como a gente trabalha aqui, e isso ajuda muito a mitigar, muitas vezes, alguns gaps de estimativa, de planejamento, e aí a gente vai entrar, como a gente estava falando, de estimativa das tarefas, né. Então, as estimativas das tarefas é um outro item que a gente acha extremamente importante, é um item que ainda existe muita complexidade em muitas equipes, né, exige também um domínio daquilo que está sendo feito, e a gente separou algumas dicas aqui que podem fazer sentido na hora de trabalhar com estimativas, né. A primeira dela, participação de todo o time, a democratização das estimativas, né. Acreditamos que quando a gente divide ali, inclusive com pessoas e áreas diferentes de conhecimento, então tem o PO, tem a pessoa de qualidade, o QA, tem o engenheiro, tem o líder técnico, todos participam, porque eles são uma equipe na squad que estão atuando naquela sprint, para poder fazer essa estimativa. Isso é extremamente importante, né? E a gente vai ter um último item que vai falar assim, cara, mas como é que isso funciona, né? O segundo item, utilização de um método, né? Hoje nós trabalhamos muito com o método do Fibonacci, né? Através de Plane Pokers, inclusive, para poder estimar. Um outro modelo que é muito interessante também, é aderente também às equipes, é o T-shirt sizing, né? A gente não vai aprofundar aqui nesses detalhes, mas são 2 modelos que aderem muito ao time, e a gente usa muito o Fibonacci. Ele funciona muito bem na hora de convergir ali para as expectativas das equipes, né? E é o modelo que a gente trabalha atualmente nesse projeto. Utilização de ferramentas de apoio, né? Então, como eu falei do Plane Poker, existem Plane Pokers online, existem ferramentas de planejamento que podem ser utilizados. Então, é interessante utilizar essas ferramentas, porque elas ajudam, né? Até mesmo vamos trabalhar em loco, a gente usa um board, alguma coisa mesmo, e começa a desenhar. Então, até isso pode se transformar em uma ferramenta. E o mais importante aqui, que é a calibragem do método. Muitas equipes, elas tendem a declinar de um método, muitas vezes. Então, às vezes, eu já entrei em equipes que não se adaptaram, por exemplo, ao Fibonacci. Com o tempo, eu percebi que isso muitas vezes vinha dessa calibragem. O que é a calibragem? Ter um tempo, realmente, para que as equipes elas consigam sincronizar, né, as pessoas. Como eu disse, são pessoas de perfis diferentes.
Você não vai esperar que essas pessoas de primeira, de segunda, terceira vez, elas vão acertar ou vão estar alinhadas mentalmente, porque cada um tem percepção de dificuldade diferente da outra. O QA tem percepção diferente do engenheiro de software, assim como o PO tem uma percepção diferente do QA. Então, essa calibragem é uma maneira de, digamos assim, ter um período em que o time vai se entender, se compreender para criar uma sinergia e conseguir, né, fazer com que aquelas estimativas funcionem, né? Nós temos diversos exemplos aqui, inclusive internamente, né? Desculpa só, bebeu água. Então, temos exemplos que funcionam muito bem para isso, e eu acho que o grande lance é esse, é ter a mentalidade que precisa ter um momento de calibragem, e que precisa esperar as coisas acontecerem, né, para de fato tomar decisões e sempre revisar as decisões. Outro ponto importante, documentação. Esse aqui é um tema meio abrangente, né, mas trouxemos alguns tópicos ali que são muito importantes na fase de execução e que são necessárias que sejam relembradas. Por exemplo, fluxos importantes do sistema. Então, são fluxos críticos, fluxos que são mais complexos. Então, documentar esses fluxos é importante, né? Isso cria um histórico, isso cria uma independência, aquela autonomia que a gente falou no passado. Então, a documentação favorece isso também, porque você tendo registros, as pessoas se tornam mais autônomas, onde ela tem fontes de dados que não ficam, digamos assim, presas a uma informação só, uma persona só. Débitos técnicos, provas de conceito, né, POCs que são feitas ali são importantes, porque às vezes uma equipe pensa em uma situação no futuro, só que já foi pensada, já foi feita isso às vezes por outra equipe. Então, o registro disso também favorece o histórico, e não só isso, quando você quiser revisitar tecnologia que foi utilizada ou qualquer outra coisa. Decisões estratégicas, registro de tarefas, e registro de tarefas já é um pouco do contexto ali, às vezes, do controle do backlog da sprint, né, então, não é nem o backlog da sprint, aí eu já estou falando mais de fato, das tarefas da sprint, né, então, uma coisa que é muito importante as equipes estarem alinhadas é com relação às atualizações das tarefas e manter essas tarefas sempre registradas. Então, qualquer mudança de escopo, qualquer mudança de direcionamento, dificuldade, adversidade encontrada, tudo que for necessário para aquela tarefa, isso é extremamente importante. Fluxos de trabalho, né, e fluxos de trabalho, por exemplo, para desenvolvimento de software, o que é que a gente precisa fazer para entregar, por exemplo, uma branch, a gente traz um pouco ali de repositório e tal. Então, qual é o fluxo que eu tenho que seguir para poder fazer uma entrega, né? Então, a gente ter isso documentado é importante, porque na escala da equipe, pessoas vão entrando, elas vão ter as fontes lá da verdade, vão conseguir consultar e vão ter a independência de conseguir, né, executar muito mais rápido ali os seus as suas funcionalidades, né, o seu dia a dia mesmo. E um ponto importante aqui que eu botei por último, né, que é documente tudo que for necessário. Eu coloquei algumas coisas, nós colocamos algumas coisas ali muito importantes, mas sempre documente tudo que for necessário. Feedbacks constantes. E aí, ilustrando um pouco da imagem, né, assim como o esporte, e o esporte eu trago aqui como uma ilustração, né, daquilo que vai ser falado, porque o esporte é uma coisa comum. Então, você pode não conhecer muito de futebol, mas como pode conhecer de vôlei, de natação, de qualquer coisa, e é muito fácil a gente perceber que o atleta, ele convive e ele precisa, assim como o técnico precisa do atleta. Né? Por quê? Porque é a questão do feedback constante, um com o outro, para os dois evoluírem juntos. Então, o que eu quero trazer é exatamente isso, nessa questão. Então, feedbacks no dia a dia, né? Então, dentro do Scrum nós temos as dailies, que são extremamente importantes, são dos ritos que eu acredito serem mais importantes, porque aquela transparência que a gente falou no passado, ela vai vir muito nisso aqui no dia a dia do projeto. Feedbacks pontuais, então às vezes um alinhamento de uma curva que está acontecendo no projeto, um declínio de alguma coisa, às vezes uma percepção de algo que precisa ser melhorado, ou até mesmo, e principalmente aqueles feedbacks positivos, né, e reuniões de one-on-one. Isso aí vai muito também do alinhamento do projeto, do momento do projeto, né, mas para quem não conhece, o one-on-one normalmente é um alinhamento entre duas pessoas, né, normalmente um liderado com o líder, onde vai ter ali uma conversa, aí pode ser uma conversa mais tranquila, pode ser algo com relação ao projeto, pode ser algo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, então, mas ele também ajuda a ter um pouco mais de feedback da pessoa, né, e dar feedback também do liderado. E espaço colaborativo, né, esse é um outro ponto muito importante, e aí trouxemos 6 pontos aí que a gente acredita que fazem bastante sentido e que eles ajudam muito no processo de desenvolvimento, né, para que as equipes elas continuem sincronizadas, né. E o que é isso, né? As decisões em conjunto, como a gente falou da democratização, isso é extremamente importante.
as equipes, a autonomia vem também disso, né, porque as pessoas, elas acabam tendo mais segurança, elas entendem que elas fazem parte daquilo, fóruns de discussão, né, então toda vez que uma pessoa da equipe se depara com uma situação ou uma implementação que às vezes foge ali do convencional, então sempre trazer fóruns também para tomadas de decisões, então isso ajuda muito no progresso do projeto, e muitas vezes as pessoas ficam presas a tomar decisões porque às vezes tem até timidez de colocar aquela situação. Eu acho que quando a gente trabalha em um espaço colaborativo, é importante que elas se sintam confortáveis e sempre estar puxando esses assuntos. Hands-on, né? Isso aqui é um método muito interessante na hora de fazer alinhamentos. Às vezes as equipes têm níveis diferentes de experiência, então vai implementar uma camada de segurança diferente. Faz sentido a gente fazer um repasse geral. O hands-on, ele é um modelo que funciona muito bem, né, para fazer esse tipo de compartilhamento de informação. O pair programming, né, o Agile, ele traz um pouco disso, né, ele fala muito disso, e é muito importante na hora da construção ali das equipes, na hora de fazer um desenvolvimento mais ágil, de trazer mais resultados ali para o time. O pair programming, ele demonstra muita versatilidade, né. Momentos de descontração, isso é muito importante, ainda mais no contexto que a gente tem hoje muito de home office, onde a gente tem que fazer com que as equipes, elas precisem interagir, elas conversem entre si, e elas tenham segurança entre as pessoas, né, então, às vezes, criar dinâmicas, tem jogos online, tem coisas assim muito pequenas, né, que você consegue fazer, dinâmica, às vezes, de coisas muito simples, até ferramentas como o Discord hoje oferecem esse tipo de espaço lá, com atividades, né, então, acho que ter momentos ali com a equipe para descontração, até às vezes antes de uma retrospectiva, a gente adota muito isso aqui na Nata, né? A gente vai fazer uma review, uma retrospectiva, a gente sempre tenta puxar uma dinâmica antes para fazer aquele momento de interação, integração entre as pessoas, e aí a gente parte, né, para aquela parte mais, digamos assim, burocrática do projeto. E o mais importante aí, eu acho que um dos mais importantes, não menos importante também que os outros, que é a comunicação ativa, né? A gente já falou bastante ali sobre algumas coisas, à frente vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a comunicação ativa, ela é um ponto muito importante, né, nesse espaço colaborativo e para os resultados que querem ser atingidos ali dentro do projeto. E trazendo aí no final, né, de algumas coisas que nós indicamos ali para o gerenciamento do projeto, são algumas ferramentas, nós separamos algumas que tem um cunho ali mais gratuito, né, que tem um perfil que ainda dá para utilizar, então nós não quisemos trazer ferramentas como Gira, ou outras ferramentas mais robustas nessa apresentação para esse projeto, mas algumas ferramentas que fazem sentido, né, ali e que podem ser compartilhadas de uma maneira mais fácil. O Trello, o Figma, então Trello para gerenciamento de projeto, Figma para fluxo de trabalho, design, o Miro também para fluxo de trabalho, arquitetura, tem o Meet, né, para espaço colaborativo, onde as pessoas conseguem estar interagindo, reuniões, dailies, o GitHub, né, como eu acho que praticamente todo mundo aí deve conhecer, para gerenciamento do repositório, o Discord, que tem demonstrado ser um espaço colaborativo muito bom, um espaço de trabalho onde ele tem interagido, tem inserido novas features que são muito interessantes para a gestão de times hoje, inclusive no home office. O Easy Retro, para retrospectiva, né, dentro do Scrum, ele facilita bastante, e outras dinâmicas com os times ali, às vezes, para poder fazer, sei lá, gestão de atividade, ações, e o não menos importante, né, também o Notion. Esse aí é uma bala de canhão. Esse aí, para mim, é uma das ferramentas, eu até advogo sobre ele, porque realmente ele resolve quase tudo de muita coisa. Integra com muita coisa também, então é uma ferramenta sensacional, desde a questão de textos até gerenciamento de projeto, enfim, né? E o Planning Poker, eu não trouxe um Planning Poker específico, mas fica a dica aí do Planning Poker, né? Tem vários aplicativozinhos aí no Google, né? Aí cada equipe aí adere de uma maneira diferente, tem planning pokers mais complexos, mais simples, mas é muito funcional na hora da gente conseguir fazer as estimativas, né? E fechando aqui esse primeiro momento, né? 5 minutinhos aí para um bate-papo, então fique à vontade. E até peço desculpa para vocês, quando eu fui falar de execução, a gente até já mandou o slide aí, né? Então, se tiverem alguma pergunta, quiserem trocar uma ideia, fiquem à vontade. Vamos fazer uma pausa até 7h36. Já tem uma perguntinha aqui. Quando devemos usar o GoHose? Vocês já usaram? Qual ocasião? Sempre, velho. Quando você não sabe o que fazer, você usa ele.
Quando tem dúvida de uma coisa, você usa ele. Recursos técnicos, pessoal. Fala aí, Felipe. Alô? Estamos te Estão me ouvindo. ouvindo? Estamos te ouvindo. Minha internet tá péssima aqui, qualquer coisa vocês me avisam se não estiver dando para ouvir. Mas eu cheguei um pouco aí na metade da apresentação, mas achei muito bacana e uma coisa que me deu uma vontade assim de talvez reforçar que eu acho bacana, que você mencionou a questão da documentação, né? E em muitos times o pessoal negligencia um pouco, né? Afinal de contas, geralmente gosta de escrever código, não é texto, né? Então, acaba que às vezes a galera deixa passar batido, né? Mas é muito importante, faz muita diferença, poupa muito retrabalho, principalmente para mim na questão de padronização. A gente sabe que padronização é uma das questões muito importantes também, né? Você não quer que no seu code base ele sempre que tem que fazer um trem, cada um faça de um jeito, né? E aí uma coisa que ajudou muito o meu time recente a introduzir no dia a dia é pesquisar uns modelos de documentação para você já ter na cabeça, né? Exemplo, registro de decisão arquitetural, que o povo chamava lá de ADR, eu acho. Tipo assim, sempre que você fizer uma decisão do tipo, vamos pensar aqui como que a gente vai implementar a migration de banco de dados, por exemplo, né? Você já faz um documento ali, coloca todas as suas diretrizes, tipo, sei lá, fazer a query na mão, por exemplo. Escreve tudo ali e deixa prontinho, porque com certeza alguém vai ter essa dúvida em breve, e só de você já ter lá pronto, adianta muito a vida de todo mundo. Então, meu comentário era só isso, para exaltar a documentação aí. Pô, e é bem interessante, velho. Eu já tive experiência em 2 cenários, tanto usando o Notion, né, 2 ferramentas bem atuais, e o Miro, né, acho que até o Mago já compartilhou comigo uma experiência em que tudo que a gente trabalhava era baseado no Miro, velho, era todo fluxo lá dentro, desenhado no Miro, tudo que era documentado, mas estava documentado, tá ligado? O mínimo possível, mas estava. Então, é importante mesmo. Depois que eu comecei a usar o Notion, que eu comecei a advogar sobre ele também, cara, mudou minha vida, velho. Tipo assim, e o Notion é interessante porque tem várias pessoas, você consegue ver várias coisas diferentes, até no YouTube, e tem sites, e desenvolver, inclusive, planejamentos, e já começa a transformar em coisas pessoais, então é muito legal, Esté? Sim, depois que você começa a usar, vai ficando natural, né? Tem até dele agora também no Notion, né? Tem mais 2 perguntas, cara, vou fazer aqui para você. Como manter todas as dinâmicas, one-on-one, pair programming, em cenários onde os prazos são apertados e não tem tanto tempo assim? Flexibilidade, é entender a adequação. Então, vamos dizer que nós temos prazos apertados, então poderíamos ter em um cenário mais, digamos assim, tranquilo, one-on-ones, por exemplo, a cada sprint. Mas vamos dizer que nós temos um cenário diferente, onde ele é mais complexo, ele é mais apertado, a gente tem que ter entregas mais constantes. Talvez, será que faz sentido ser mensalmente? Você faz um one-on-one. E por retrospectiva, por exemplo, a própria retrospectiva na sprint, ela pode ser adequada. Então, imagine você ter um fluxo de sprint em uma semana. Você ter planejamento, execução, review, só pelo menos o básico. E ele sugere que em uma semana pode ser feito uma sprint. O que é que pode ser? Qual é a flexibilidade que vai entrar nisso? Eu posso pegar aquela retro e trazer para o mês. A cada 4 sprints eu posso fazer um retro. A cada 4 sprints eu faço o fluxo, né, natural. Então, a gente tem que entender que o método ele existe, mas a gente pode flexibilizar ele para a necessidade do projeto, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer com que seja funcional para que o projeto A acontece para o projeto B. A gente tem que entender o contexto daquele projeto B e o contexto do projeto A, pegar aquela metodologia, a forma como a gente entende que funciona e adequar para aquele cenário. Inclusive, tendo a possibilidade de remover instruções ali de dentro daquele fluxo de trabalho, né? Porque a gente entende que tem um prazo menor, a gente tem um fluxo de trabalho diferente, então pode se remover, pode se adicionar, mas tentando levar em consideração que alguns time box ali necessários do Scrum precisam ser feitos, mas você pode adaptar eles para momentos diferentes. Será que eu consegui? Tá anônimo, mas acredito que sim. E tem mais uma aqui também, que é como funciona o armazenamento da documentação dos passo a passos, né? Por exemplo, como garantem que tudo está sendo documentado?
Ou aquela questão dos feedbacks constantes que a gente estava conversando. Então, review, quer ver uma coisa, review não, retrospectiva da sprint, quer ver um mecanismo muito bom, a gente vai falar isso um pouco para frente, sobre transparência também, mas a retrospectiva, ela serve muito para isso. Por quê? Porque através da retrospectiva você pode ter um plano de ação, e esse plano de ação pode ser contínuo, até que ele seja resolvido. Ou seja, a partir do momento que nós identificamos um ponto de melhoria, aquele ponto de melhoria ele vai existir até que ele seja resolvido, né? A ideia da retrospectiva do Scrum, por isso que a gente trouxe o Scrum como método ali, base, né? Claro que a gente usa o Kanban, um pouquinho daqui, às vezes um pouquinho dali e tal. Falaram do Canvas também, não foi? No planejamento. Então, existem coisas aí que vão sendo encaixadas para funcionar para o projeto. Então, é aquilo que a gente falou da flexibilidade. Então, acho que consegui responder. Se não conseguir, vamos ter mais um momento após e vamos seguir para o próximo bate-papo. Eu vou parar a minha apresentação e vou passar para a nossa amiga Lorena. Beleza, eu vou falar um pouquinho dessa pergunta também. Na Hotmart a gente segue algumas coisas. Quando a gente vai iniciar uma tarefa, que a gente vai ter uma curva de aprendizado, a gente sempre coloca como subtask documentar aquilo que a gente levantou. Então ela vira de fato uma tarefa e entra no nosso planejamento para a gente ter isso documentado. E aí na hora que outro time precisar implementar, a gente já tem pronto, vai onerar bem menos as pessoas e a gente repassa essa documentação. Documentações técnicas, geralmente elas estão no próprio projeto, né, no README ali, então o Code Review é um momento muito importante para as pessoas verem se está sendo atualizada essa documentação, e aí o revisor deixa lá o feedback, opa, deixou a documentação para trás aí, e aí a gente vai lá e volta na documentação. Então, espero que tenha ficado as dicas aí, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí, né? A gente vai falar agora de qualidade do projeto e como garantir, tá igual cebolinha, como garantir a qualidade. E aí, para falar de qualidade de projeto, vamos começar falando de qualidade de software aqui. E eu trouxe uma definição da norma internacional ISO-IEC. Como vocês falam aí? IEC? Caramba falou IECA, que é IECA. né? Caramba falou que é IECA. Gosto de falar ISO-IEC. Não, Mago, ontem eu participei de uma apresentação que o pessoal falou bastante de jQuery, lembrei muito de você, viu? Mas voltando aqui, então trouxe essa definição dessa norma. Essas empresas, ISO-IEC, são empresas de normalização de padrões para serviços e produtos. Todo mundo já deve ter ouvido essa siglazinha por aí. Então, eles fazem padronização de tudo, e quando a gente vê essa sigla, a gente pensa, é muito robusto, e aqui a gente não vai falar de agilidade, manifesto ágil, colocou esse trem de ISO no meio, mas essas definições são muito importantes para a gente saber em que direção que a gente vai seguir. O meio, as formas como a gente vai fazer isso, aí depende de cada contexto. Mas ter essa conceituação nos dá uma direção. Então, para ISO aqui, qualidade de software é a totalidade de características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Então, quem estava aí no último evento, onde o Rafa falou de requisitos funcionais e não funcionais. Então, o que é qualidade, né, traduzindo aqui? É tudo que um produto tem, um produto de software tem, para conseguir satisfazer os requisitos funcionais e não funcionais, satisfazer, então tem que ter um nível de satisfação aí. E aí essa ISO, gente, ela traz alguns atributos que um projeto de qualidade, que um software de qualidade deve ter para ele realmente ser um software de qualidade, né? A gente fala tanto de qualidade, mas o que é? O que eu preciso garantir? E aí eles trazem aqui 8 atributos, vou tentar passar por eles bem rapidinho, porque é uma imensidão esse texto, mas vou falar bem rapidinho porque tem muita coisa para falar para vocês. Então, adequação funcional, que se diz da completude funcional mesmo, ele entrega as funcionalidades que ele precisa para resolver o problema que ele se propõe a resolver. Então, se eu quero gerenciar meus veículos, eu tenho que ter ali uma funcionalidade de cadastrar meus veículos, eu tenho que ter tudo relacionado para eu conseguir resolver este problema. Performance eficiente, é sobre o software ser realmente eficiente de acordo com o contexto dele, né? Há alguns softwares aí, por exemplo, que a gente sabe que vai gerar enormes reportes com dados, né? Pode ser que a gente saiba que eles vão demorar mais, mas um sistema, por exemplo, como que a gente está usando como exemplo aqui para esses eventos, que é aquele sistema da pizzaria, é um sistema que vai vender, então ele tem que ser
instantâneo, então as vendas vão ser canceladas, as pessoas desistem mesmo, e a gente sabe, porque a gente é usuário e a gente desiste mesmo. Então é sobre o site ser eficiente mesmo, ser rápido. Compatibilidade, dele conseguir coexistir com os outros sistemas que ele está integrado ali, né? Isso é bem para sistemas que são muito integrados, que compartilham os dados, então eles têm que ser compatíveis e conseguir trafegar esses dados. Usabilidade, que hoje tem ganhando aí muita visibilidade, né, com o UX e UI, então o quão fácil esse sistema vai ser de mexer. Então não adianta o sistema ser tudo, mas ele não ser usual e ninguém conseguir usar. Confiabilidade, então é sobre a maturidade do sistema, sobre eu posso confiar que esse sistema vai estar disponível, que ele vai estar acessível ali, que eu vou conseguir utilizar, eu posso confiar que ele vai conseguir lidar com os erros que acontecer, ele vai me dar feedback, ele vai me dar formas de recuperar desse erro mesmo. Segurança, então se ele mantém meus dados íntegros, se minha autenticação está segura, sobre a segurança do software mesmo. Manutenabilidade, não sei se eu consegui falar certo, o cara fez um ali, eu acho que foi, sobre o quão fácil de dar manutenção nesse projeto né? Então, quando a gente pega um código ruim lá, que a gente demora 3 dias só para entender o software, para conseguir resolver um bug. Então, se está assim, se não tem uma forma fácil de dar manutenção, talvez esse projeto não esteja tão de qualidade assim. E portabilidade, que é a capacidade de se adaptar, né? Então, hoje a gente tem diversos navegadores, diversos tipos de computadores, esse sistema tem que se adaptar, principalmente se for um dos requisitos ser mobile, então ele tem que se adaptar ali a diferentes dispositivos, às diferentes situações. Então, esses aqui são os atributos que a norma ISO traz para a gente, de onde que a gente tem que chegar. E aí, como que a gente vai garantir tudo isso daqui, né? Então, vamos falar um pouquinho de boas práticas de desenvolvimento. Então, o Felipe falou aí sobre padrões, e ele que me disse essa frase aqui, ó, o pior padrão é melhor do que nenhum padrão. Felipe Atela aí, famigerado, nunca mais esqueci dessa frase. Porque se a gente tem um sistema que cada arquivo que a gente entra tem um padrão diferente, como é que a gente vai fazer? A gente nunca vai aprender a lidar com esse sistema, ele sempre vai ser difícil de dar manutenção. Então, se tem um padrão que é muito ruim, muito complexo de entender, pelo menos uma hora você vai entender e você vai conseguir lidar com isso daí. Aí, ó, tá vendo? Cara, trazendo aí o Igor Rossi. Então, o pior padrão é melhor do que nenhum padrão, ok? E aí vocês podem definir padrões para várias coisas, defina regras de código, né? Você pode configurar ali o ESLint, que ele vai começar a gritar para você se você não estiver seguindo um tipo de regra. Que tipo de regra seria esse? Ah, minhas variáveis vai ser só em camel case, Pascal case. Ah, não pode ter variável sendo instanciada se ela não está sendo utilizada. Meus imports têm que ficar em ordem alfabética. São vários tipos de padrões que a gente pode configurar. Dei alguns exemplos muito bobos aqui, mas são inúmeros, e a gente pode configurar, fazer uma análise estática aí, que essas ferramentas começam a pipocar na nossa cara, que a gente precisa arrumar para seguir esses padrões. Definir formatação, então a indentação daquele código ele é muito importante. Nas técnicas de UX Writer, eles falam muito que o formato que o texto está numa aplicação é muito importante para se as pessoas vão conseguir entender aquele conteúdo, para elas fazerem uma leitura rápida. Então, a mesma coisa se aplica no código, porque, afinal de contas, a gente escreve código para outras pessoas lerem, né, e não só para a máquina executar ali. Então, a indentação também é muito importante. A pessoa entra no arquivo e está tudo lá numa linha, ou então tudo junto, e a gente pode configurar o Preacher para fazer essa indentação para a gente também. Então, tem várias ferramentas para ajudar na padronização. E aí, a gente tem que definir uma padronização arquitetural. Como que a gente vai lidar com os dados dessa aplicação? A gente vai usar micro-front-end, microserviços, monolito, então a gente tem que definir esse padrão e seguir ele. Não adianta a gente definir que vai usar microserviços e começar lá bonitinho com microserviços e depois juntar tudo no monolito, o resto ser tudo monolito, então defina padrões, microlito, ser um microlito. Então defina padrões e siga, e claro, gente, na hora de definir padrão, principalmente arquitetural, pensem no contexto. Tudo na tecnologia é um grande depende, né? Não sai seguindo só porque é bonitinho, porque é gostoso falar microserviço, microfront. Escolha aí de acordo com a sua necessidade. Gente, a gente tem que definir padrões de pastas. Ah, como que vai ser? Eu vou ter uma pasta para os meus componentes, eu vou ter uma pasta para minhas úteis, vou ter uma pasta para minhas páginas.
Então, defina esses padrões e coloca os arquivos onde eles têm que estar, porque na hora que a gente for procurar, é muito mais fácil eu saber que todos os meus componentes estão só em um lugar, todas as minhas úteis estão só em um lugar. Então, a gente tem que definir isso também. E siga padrões já estabelecidos, como, por exemplo, a gente tem padrões aí para HTTP codes. Então, quando retorna lá um 401 de não autorizado, retorna um 500 de erro no servidor, o famigerado 404 de não encontrado, esses padrões, eles já existem, e aí é só a gente seguir. Vai facilitar tanto no nosso dia a dia, vai facilitar tanto essa parte de HTTP, vai facilitar tanto o front a tratar, então tem muitas coisas que o back-end pode fazer para facilitar o front-end, e muitas coisas que o front-end pode fazer para facilitar o back-end também. E aí, outra prática é usar código limpo, e código limpo entra várias coisas aí no meio, né, mas trouxe alguns exemplos aqui, como, por exemplo, nomenclatura clara. Gente, não precisa ter medo de dar nome grande. O importante é você saber o que aquele método está fazendo, aquela função está fazendo, o que essa variável quer dizer. Deem nomes claros, vocês não vão se arrepender no futuro. Pode ficar à vontade, viu, gente? Não tem máximo de caractere. Faça funções simples, com uma responsabilidade só. Evite colocar muitos comentários. Às vezes, se você está precisando colocar muito comentário, é porque seu código não está bom. Não quer dizer que colocar comentário é proibido. Às vezes é uma coisa muito complexa. A gente coloca um comentário para ajudar o dev do futuro ali, até você mesmo. Mas se você está precisando comentar demais, quer dizer que talvez o seu código não esteja tão claro assim. Imagina você está lendo um livro, e para tudo que está falando naquele livro tem que ter um adendo ali, um asterisco embaixo explicando. Não ia ser legal. Tá a mesma coisa para o código. A gente está escrevendo código para outras pessoas entenderem. Isso é uma constante. Muito bom, Esté. Evite repetições, então crie componentes, crie funções reutilizáveis. Tenta evitar. Se você está copiando o código demais, inclusive, a gente vai falar aí sobre monitoramento, tem uma tecnologia que é o SonarQube, que a Nata usa muito, e ele traz até esses feedbacks de repetição de código, e repetição de código, quando você evita repetição de código, faz componentes, funções reutilizáveis, você padroniza também. Então, quando precisar mudar alguma coisa, vai mudar em um lugar só, não precisa ficar catando. Ai, meu Deus, cada lugar faz a request de uma forma aqui. Então, tá tudo centralizado. E tem a regra do escoteiro, que é uma regra de escoteiro mesmo, viu, gente, do escotismo. Quando a galera vai acampar numa floresta, tem uma regra deles para vocês deixarem a área do acampamento mais ajeitada, mais limpa do que ela foi encontrada, e isso pode ser aplicado no código também. Né? Não estou falando para sair refatorando tudo a Deus dará aí também, porque refatoração tem que ser pensado, né? A gente tem que combinar com o nosso time, vou falar um pouquinho disso. Mas entra ali, você vai mexer no botão, tem alguma coisa ali que pode melhorar, uma função que pode ser refatorada rapidinho, deixa mais limpo, que isso vai melhorando o seu código continuamente. Mais algumas boas práticas aqui. Escolha bem suas dependências, então as coisas que a gente instala lá no NPM, escolha bem, olha se a sua lib está tendo manutenção, se ela tem uma comunidade ativa, se ela tem uma boa documentação, qual que é o tamanho do bundle dela, será que ela vai pesar a minha aplicação? Olha se ela tem muitas stats, as pessoas estão utilizando, tá? Então escolha bem suas dependências, porque se ela não funcionar, pode impactar ali na disponibilidade do seu software, por exemplo. Tratamento de erro. Então, dê feedbacks, dê oportunidade do usuário se recuperar. Não adianta ficar, deu errado, deu 401 na API e ficar uma tela em branco, não dá uma opção do usuário voltar para a home, dele deslogar, fazer alguma coisa. Não adianta também estourar um erro 500 na cara do usuário, que ele não sabe o que é um erro 500. Então, tente dar feedbacks claros para ele entender, para ele ficar menos bolado, né? Ele já vai estar bolado ali que está acontecendo o problema, então tenta recuperar aí. Teste a sua aplicação, aumente a confiabilidade dela. Então, é teste de software mesmo, gente. E escolha a sua estratégia de testes, mas aí entre testes tem os testes estáticos, que a gente está falando de ESLint, o próprio TypeScript também ajuda a gente a fazer essa padronização. Testes de unidade, então teste a menor unidade testável ali do seu código, teste suas funções, teste seus componentes, faça teste de integração, como que as coisas estão funcionando em conjunto, vê se cabe um end-to-end ali também, que é aquele testezinho que realmente a tecnologia vai clicando na tela, e como se fosse um usuário, mas lembre-se
Quanto mais você vai subindo nisso que eu falei, mais lento e mais caro os testes vão ficando, mas também você aumenta a confiabilidade. Então, vê aí o que vai entrar melhor no seu contexto. Mas eu não vou falar muito de teste não, porque é uma imensidão, só dando uma introdução aí. No fim, teste sua aplicação. Revisão de código, então famigerado code review. Gente, não dá para pular, code review é muito importante. Inclusive, você pode definir até regras no GitHub, por exemplo, para ter o mínimo de review possível. Lá na Hotmart a gente gosta de colocar pelo menos 2 pessoas para revisar, porque a gente faz um código, a gente está viciado, a gente não viu alguma coisa, uma outra pessoa pode ter o contexto do lado B do sistema que você não tem, aquela sua alteração pode estar impactando. Enfim, vou falar um pouquinho de code review mais para frente. Design System, padroniza a aparência do seu software. E aí você pode pedir uma ajuda do seu design, né? Definir cores, definir tamanho de fonte, definir a estética mesmo dos seus componentes. E assim, não adianta o design te entregar lá um arquivo bonitão, com tudo descrito, qual que é a fonte, e você não implementar isso tecnicamente. Então, não ter as variáveis lá para as cores, não ter as variáveis para os tamanhos de fonte, para manter essa padronização. Né? Então, defina aí um design system para o seu software ficar bonitinho, e isso impacta muito na usabilidade e na facilidade, na experiência do desenvolvedor também, porque quando você já tem algumas coisas definidas, fica muito mais fácil você criar um novo componente, ou criar um novo componente com classes já estabelecidas, ou se já tem um componente pronto também da sua lib de componentes ali. Aí depende do seu contexto também. E documente. Karen estava falando sobre documentação. Gente, documente as decisões arquiteturais, os padrões que você tomar, as partes complexas da aplicação. Pode usar um Notion, você pode ter um repositório de dados específico da sua empresa, você pode comentar no próprio README lá do seu projeto, mas não deixe de documentar certas coisas que vão ser importantes no futuro, você vai agradecer, e principalmente quando vir algum outro time te pedir uma ajuda, você pode me ajudar com isso, você vai lá e manda o link da documentação. Se você tiver dúvida, você me chama, não vai onerar aquele seu tempo ali que você já gastou com essa curva de aprendizado. E aí, falando de code review, eu trouxe uma frase que eu peguei no repositório de boas práticas de engenharia do próprio Google sobre code review, e eles falam assim, ó. Em geral, os revisores devem favorecer a aprovação de um código quando ele estiver em um estado em que definitivamente melhora a integridade geral do código do sistema que se está trabalhando, mesmo que esse código não seja perfeito. Então, o que ele quer dizer aqui? Que não existe um código perfeito, existe apenas um código melhor. A gente não precisa ficar buscando também a perfeição, ficar barrando um pull request para sempre, para ele ficar extremamente perfeito, para achar a solução perfeita, porque às vezes a gente tem uma frase que às vezes ela cabe muito, que é o feito é melhor do que o perfeito. Não estou falando para usar o Gorossi aí, estou falando que às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para continuar. Se o código está melhorando, ele não pode estar piorando, gente, ele tem que estar melhorando. É um caminho para seguir aí. Mas isso não quer dizer também, pessoal, que os revisores não podem ficar à vontade. Não, isso aqui eu não vou comentar, não, isso aqui é bobeira. Os revisores têm que estar sempre à vontade para deixar os comentários com melhorias. Né? Ele pode ver uma bobeirinha ali que ele quer comentar e deixa lá o comentário. Né, num futuro a pessoa pode fazer essa correção depois, ou então ela pode aprender com isso e passar a aplicar daqui para frente, mas não necessariamente precisa barrar uma feature que esse desenvolvedor já está trabalhando 2 semanas e precisa finalizar ela logo para continuar a outra. Né, então, os revisores têm que se sentir à vontade, e para isso os autores não devem levar essas sugestões de melhoria para o lado pessoal. Então, gente, não tem nada a ver com você, é para melhorar o código, assim, tem a ver com você porque as pessoas querem que você evolua como profissional também, né, e principalmente o código do projeto, o produto ele tem que evoluir. Então, todos os envolvidos ali no Code Review, eles têm que entender que falhas acontecem mesmo, né, que vão ter implementações melhores, que vão ter soluções melhores, que a gente esquece algum detalhe. Então, tanto
a pessoa que está avaliando, ela pode entender, nossa, essa pessoa aqui esqueceu isso, né? Não fica julgando, essa pessoa pode ter esquecido isso daqui, ou então, olha, ela fez dessa forma, deixa eu mostrar para ela como, tá tudo bem assim, mas deixa eu já comentar para ela aqui como que faz de uma outra forma, talvez de uma forma mais fácil, ou então a pessoa tem um contexto do projeto que essa pessoa não tem, ela vai estar descrevendo ali e ensinando para essa pessoa sobre esse projeto. Então, a mentoria, ela tem o Code Review, ela tem essa função de mentoria, né? A gente aprende muito quando a gente está aberto. A pessoa que está avaliando também aprende, viu, gente? Porque é disso, existem soluções diferentes, né? Então, às vezes, até a pessoa que está avaliando também, ela tem que absorver isso, porque às vezes ela está com uma solução na cabeça dela, essa tarefa aqui eu ia solucionar dessa forma. Aí ela vai olhar o Code Review, a pessoa fez de uma forma completamente diferente. Às vezes ela toma um baque e fala, não, isso aqui tá tudo errado, vou reprovar. Calma, dá uma olhada. Aquela solução ela pode ser tão boa quanto a sua, quem sabe até melhor. Talvez você possa contribuir para ela. Então, gente, Code Review é um momento muito importante para todos os envolvidos, viu? E aí, para a gente ter um pull request de qualidade, um Code Review de qualidade, uma das coisas que impacta muito é se o pull request foi feito com qualidade. Então, eu trouxe um exemplo aqui de pull request, vou falar um pouquinho rapidinho sobre as coisas que a gente coloca no pull request para ajudar nessa avaliação. Então, coloque um título bem legível, o que isso está fazendo, bem de cara ali do que está fazendo, bem claro. Você pode colocar até o código da tarefa, para quem usa Jira aí, geralmente essas tecnologias de gerenciamento de tasks, ele gera lá um código da task, né? É legal você colocar para ficar mais fácil de rastrear. Até o nome da própria branch mesmo que você está criando, fica mais fácil de você lembrar do que estava relacionado. Descreva tudo que você alterou. Se for um PR de front-end, por exemplo, coloca um gifzinho, uma imagem, um vídeo do que está acontecendo, a pessoa que vai revisar vai entender melhor, ele está fazendo uma modal aqui, que faz a edição desse título, então facilita muito o entendimento. Essa foto está cortada, mas aqui para baixo a gente coloca até algumas outras coisas, como por exemplo, a gente coloca um checklist de coisas que tem que ter para esse código acessar. Ser agregado à base ali, né? Então, por exemplo, a gente coloca, eu testei, tá mobile first, tá? Eu adicionei labels no meu pull request, o Weslint está passando sem acusar nenhum erro, então a gente coloca checklist para lembrar também. Vocês podem colocar labels falando se é uma nova feature, se é um bug, né? Para melhorar mesmo, para vocês conseguirem rastrear melhor, filtrar isso melhor. E assina esse pull request a você, para você ser mais fácil de rastrear também. Às vezes é muito fácil você ir lá no GitHub e filtrar por você. Às vezes você vai querer olhar um pull request antigo seu. E um pull request, ele ser rastreável, vai ajudar em várias questões. Tanto você mesmo, que quer relembrar alguma implementação que você fez, vai te ajudar a buscar, eu acho que esse problema começou a gerar a partir da task tal, e eu vou lá e consigo filtrar pela task, consigo encontrar, ou então uma pessoa fazer uma implementação diferente, você consegue achar esse pull request para enviar para ela. Então, o pull request ajuda muito na avaliação do Code Review e ajuda você no dia a dia mesmo. Passar uma informação, debugar até mesmo um problema. E vamos falar de melhoria contínua. O pessoal tá falando bastante aí, gente, eu não tô lendo não, viu? Mas depois eu passo lendo aí tudo. Melhoria contínua. E aí, gente, a gente tem um software e a gente quer sempre estar evoluindo ele, né? E para a gente conseguir evoluir esse software, se a gente começar a praticar a qualidade desde o início, na confecção desse projeto, ele já vai facilitar muito essa evolução, porque ele vai facilitar a manutenção, que a gente falou lá no início. Então, quanto mais fácil de dar manutenção, mais fácil de evoluir. Você não vai precisar ficar resolvendo problemas sua vida inteira, resolvendo bug o tempo todo e não vai conseguir focar em coisas novas. Então, ele tem que ser fácil para você corrigir os problemas que aparecem e tem que sobrar tempo para você criar novas features. As documentações vão te ajudar a entender o cenário atual para você conseguir evoluir. Então, documente o que você está fazendo hoje, por mais que seja uma evolução, porque no futuro uma outra pessoa, até mesmo você, vai querer relembrar como que está o cenário atual para poder evoluir. Refatoração de código. A refatoração de código é uma coisa que ela é natural de acontecer no software. Porque, pessoal, um software ele começa projetado
muitas pessoas começam no MVP ali, então ele é projetado de uma forma. E aí a maturidade do seu projeto, a maturidade do seu negócio, a maturidade da sua equipe, as tecnologias vão evoluindo, pessoas diferentes passam nesse projeto. Então, uma feature que foi planejada para funcionar de uma forma A, amanhã ela vai funcionar da forma B, C, D. Então, a gente vai fazer uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, muda uma coisa ali, dev A passa, dev B passa. Uma hora, gente, vai acontecer de alguma parte da aplicação ela ficar insustentável. E aí, pode ser que seja necessário, sim, essa refatoração, mas faça tudo com muito cuidado, priorize direitinho aí. Mas a refatoração, pessoal, não quer dizer que todo mundo que chega no momento que vai refatorar, quer dizer que estava fazendo tudo de qualquer jeito, não. A refatoração, ela é algo natural que vai chegar um momento que você vai precisar fazer em algum determinado momento, em alguma parte do seu sistema. Mas continue fazendo com qualidade para você precisar refatorar menos. Inclua os débitos técnicos como parte do seu planejamento, né? E aí eu vou falar um pouquinho também sobre mais para frente de gestão de riscos. E débito técnico, pessoal, anotem eles, não esqueçam deles. Todo dia a gente pode gerar um débito técnico. Então, coloquem ele nos seus planejamentos. Próximo sprint vai ter essas novas features, mas também nós vamos separar um tempo para resolver esse débito técnico aqui, porque se a gente for juntando, vai virando uma bola de neve. Não se esqueçam deles. Mantenha o seu projeto atualizado, atualize as dependências. Você pode configurar aí até o Dependabot, que é uma tecnologia que eles conseguem ver se tem novas atualizações, já abre um pull request automático para você no GitHub. Fica de olho ali, atualize suas dependências. Faça o monitoramento de software. Então, eu estava falando sobre análise estática, né? Você pode usar um SonarQube aí, que verifica se tem code smell, se tem repetição de código, se você está seguindo práticas ruins, e ele traz ali uma análise para você. Se utilize de logs, né? Para você conseguir rastrear melhor o que aconteceu ali. Então, na Hotmart, a gente usa bastante o Sentry para o front-end e o New Relic para o back-end. Os dois dá para usar tanto para front como para back, mas foi uma decisão que a gente decidiu usar cada um para uma parte. E, basicamente, o que esses softwares fazem, né? O Sentry, por exemplo, a gente consegue ver, o usuário entrou na página tal, clicou num botão, chamou requisição X, e aquilo retornou erro 500 para ele. Na API tal, então a gente já consegue saber o que está acontecendo, para a gente acionar ali um back-end para dar uma olhada, ou então, eu clique no botão, não funcionou. E no New Relic, pessoal, às vezes uma API começa a receber muitos erros, essa API aqui está dando 404 demais, essa API aqui está dando 401 demais, o que aconteceu? Abre um alerta, os devs são alertados, fica tudo vermelho, tem ali uma análise de qual momento que aqueles dados começou a subir, então facilita muito na investigação. E logo, pessoal, não precisa sempre ser de erro, não, viu? Pode ser, às vezes, uma informação mesmo. Às vezes você quer ver se as pessoas estão usando uma funcionalidade. Então, não necessariamente precisa ser de erro, pode ser de informação também. E evolua analisando métricas. Então, você pode colocar um Analytics ali no seu projeto. Claro, gente, tudo isso de acordo com o seu contexto. Viu? Às vezes, seu projeto está começando, está iniciando, um projeto pequenininho. Já vou começar colocando Analytics, Sonar, Sentry, New Relic, nananã. Não, calma. Isso vai evoluindo de acordo com a maturidade da sua equipe e do seu projeto. Mas trazendo aqui várias coisas que vocês podem usar de acordo com a maturidade aí, né? E aí, voltando evolua analisando métricas. Então, você vai colocar lá um Analytics na vida, no seu projeto, para eu conseguir ver se as pessoas estão utilizando essa funcionalidade X. As pessoas não estão utilizando direito, né? A adesão não está muito boa, como que a gente pode melhorar? Será que se a gente trocar esse botão do lado direito para o lado esquerdo, as pessoas vão perceber mais essa funcionalidade? E aí você pode implementar, por exemplo, um teste AB. 50% da sua base vai ver o botão do lado direito, 50% vai ver do lado esquerdo. E aí, qual que vai converter mais? E aí você analisa esses dados e depois você libera a versão ganhadora. Então você está fazendo uma evolução de forma inteligente ali. Não é só lançando coisa, Deus dará, porque também é curso. Imagina você começa a lançar um monte de feature, você não sabe nem se faz sentido, se vai realmente melhorar, e depois você tem que desfazer. Então, às vezes, utilizar aí de ferramentas te ajuda a poupar dinheiro também. E saber que um software nunca está finalizado, né? Você pode até colocar um software aí, pronto, publiquei, e nunca mais vou mexer, só que tecnologias evoluem, o mercado evolui, as necessidades das pessoas evoluem, então você vai querer criar novas features, enfim.
Se você quiser continuar acompanhando a evolução aí da humanidade mesmo, um software ele nunca tem fim. E aí eu trouxe uma imagem aqui do nosso projeto, né? Isso aqui é só uma página do projeto de pizzaria, para quem não estava nos eventos anteriores. É um projeto que a gente está usando como exemplo aqui. Ele tem a parte do admin, que é onde as pessoas cadastram os tipos de pizza, formas de pagamento, e tem a parte do usuário, que é onde ele faz pedidos de pizzas mesmo, qual pizza que ele vai querer, qual tamanho, qual ingrediente. E essa aqui é a parte final, ali na hora que ele está pagando a pizza dele, né? E aí eu trouxe aqui uma das funcionalidades que a gente poderia aplicar aquelas métricas, por exemplo. Será que as pessoas estão utilizando bem aqui essa funcionalidade de peça também? Para acrescentar mais coisas na hora de pedir? Então a gente pode analisar a quantidade de cliques, a quantidade de buscas, qual tipo de produto as pessoas estão clicando mais, o que elas combinam mais. As pessoas não estão utilizando como eu queria. Então a gente pode fazer um teste AB aqui. Será que se eu colocar um botão bem claro aqui de adicionar ao meu carrinho de compras, as pessoas vão clicar mais? Então esse é só um exemplo para vocês entenderem como funcionaria a aplicação dessas ferramentas aí para analisar métricas. E aí, gente, finalizando essa parte de qualidade do projeto, eu falei muito de qualidade de software, mas que também ajuda na qualidade do projeto, e trazendo um pouquinho de outras perspectivas, né? Engajamento da equipe. A equipe, ela tem que se preocupar em gerar oportunidade para as pessoas que estão envolvidas ali. Né? Então, a gente vai mexer com o teste AB. Tem uma pessoa lá que nunca mexeu com o teste AB, a gente tem tempo e espaço para isso. Vamos gerar a oportunidade dessa pessoa mexer com isso, com o apoio de alguém que já mexeu, para ela evoluir também. Porque no futuro pode ser que essa única pessoa que sabe de teste AB no seu projeto não vai estar lá mais. Quem já ouviu falar de Truck Factor, depois vocês jogam no Google aí. Então, você tem que evoluir a sua equipe também, para que, se alguma coisa acontecer com você, se você sair, a sua equipe consiga caminhar aí sozinhos. Não negligenciar a parte de feedbacks constantes, que é aquilo que o Karan estava falando. As pessoas precisam saber o que elas estão mandando mal para elas melhorarem. Não mandando mal, às vezes elas estão mandando bem, tem como elas mandarem melhor ainda. E elas também precisam saber as coisas que elas estão mandando bem para elas se sentirem, poxa, meu trabalho está sendo valorizado, as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. A gente quer se sentir bem, né? A gente gosta de se sentir revigorado, e isso engaja muito a equipe. A autonomia é liberdade, gente. Então, dar autonomia para sua equipe é uma coisa muito interessante. Isso não quer dizer que, nossa, ter autonomia, eu posso sair mudando tudo que eu quero, agora eu vou colocar microserviços em tudo, eu que mando aqui. Não é isso. É liberdade, mas é com responsabilidade. E aí a autonomia pode ser tanto na hora de anarquia geral, e aí a autonomia pode ser tanto no dia a dia do trabalho mesmo, né, sobre as suas responsabilidades ali, e aí pode-se levar autonomia até flexibilidade de horário, no dress code, enfim, dê autonomia de acordo com o seu contexto ali. Quanto mais autonomia, você tem que ter padronizações para isso também, a sua equipe tem que ter maturidade para isso, mas pensar também que autonomia e liberdade não te torna obrigado a nada, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho tanta autonomia e eu não estou sugerindo tantas alterações, assim, não quer dizer também que você tem a obrigação de toda hora ficar sugerindo uma coisa para melhorar. Autonomia não é só isso. Não se esqueça do planejamento e dos ritos de gerenciamento, né? Tem um planejamento ali, a gente pode seguir. Se você precisa mudar alguma coisa, utilize os ritos para você levantar essa bola, né? Não deixe passar o time para que possa se replanejar, para que as coisas possam ser replanejadas. A organização torna todos mais produtivos e mais empolgados, então tem um board organizado, um repositório no GitHub organizado, uma documentação organizada, então se organizem no dia a dia. Não se esqueça da sua cultura no momento de crise, então às vezes a empresa vende lá, né? Nós somos legalzão, temos sinuca, adoramos os devs, nos importamos muito. Aí chega um momento de crise, anarquia total, todo mundo fica louco e começa a xingar todo mundo e fica dev até 3 horas da manhã, esquece total, assim, né? Então, assim, calma, gente, os momentos de crise é pra gente sobreviver e passar com eles juntos, é ali naquele momento que a gente precisa mais do que nunca do que estarem juntos, né? Tem uma frase que o pessoal usa lá, na Hotmart, que é, vamos nos desesperar com calma.
Vai dar tudo certo no final, não esqueçam da cultura. Comunicação extremamente importante, levanta a bola, combinado não sai caro, gente, comuniquem, vocês não estão sozinhos, vocês não precisam resolver tudo sozinhos, levanta a bola, comuniquem entre si. Inclusive, avaliem a comunicação, tá? Dê feedback da comunicação. Ah, a gente não tem um chat eficiente, talvez a gente possa mudar. Ah, essa pessoa não fala tanto, vai lá, fala com ela, às vezes, né, dá um toque ali, dê feedback da comunicação também. Já falei disso, vocês não estão sozinhos, nunca se esqueçam disso. E uma equipe incentivada é uma equipe engajada. Se as pessoas estão incentivadas, elas vão vestir a camisa ali do projeto, vão vestir a camisa do produto e vão se sentir revigoradas a se engajarem aí nos projetos. Então é isso, falei demais. E quer comentar? Muito bom, Lorena. Parabenizar mesmo aí. Vamos entrar agora nesse bate-papo de 5 minutinhos, né? Então, até as 8h16, fiquem à vontade. Temos algumas perguntas, né? Então, deixa eu só organizar aqui. São as que não estão com like, cara. São essas coisas Isso. embaixo. Né, porque eu só mudei aqui uma área. Parece que... Você consegue puxar aí, Esther? Claro. A primeira é como manter os times alinhados com os padrões estabelecidos. Beleza. É muito daquilo que a gente estava falando, né, de definir alguns padrões e utilizar algumas ferramentas para ajudar nisso. Então, a gente pode configurar um ESLint da vida ali. Quando a pessoa tenta sair desse padrão, vai começar a barrar, ele vai começar a apitar. Tem o Husky, que a Esther vai falar muito, que antes de você subir um commit, ou antes de você subir um push para o seu repositório, ele faz uma análise ali, roda seus testes, roda o ESLint, verifica se você está usando tudo em conformidade com o TypeScript, e ele vai começar a barrar mesmo. Então, você consegue configurar, de fato, ferramentas para barrar as pessoas em pontos estratégicos ali, né, para que esses padrões sejam seguidos. E aí tem pipeline também, né, na parte do CI ali, que vai rodar, que vai apitar, vai mostrar um vermelhão para todo mundo. Tem as documentações, o check que eu falei para vocês do pull request, a pessoa checar lá se ela seguiu aqueles padrões. Às vezes você pode colocar cheques até na própria task mesmo, antes dela passar para um próximo passo ali, para ela passar para avaliação. Então, e evoluindo também a maturidade da sua equipe, né? Se você consegue fazer um treinamento, evoluir conhecimento mesmo, as pessoas vão entendendo a importância desses padrões. E os ritos também que o Scrum traz, né? Eles vão ajudar bastante ali nessas check-ins aí. Sim, boa. A outra pergunta é como selecionar as melhores dependências com a maior comunidade de documentação apenas. Não é só comunidade de documentação, apesar disso ser muito importante. A gente pode olhar ali qual foi a última data de manutenção, qual que é o tamanho do bando, né, que eu cheguei a comentar, se aquilo vai pesar a minha aplicação. Compara com outras, às vezes uma pode estar mais específica para o seu contexto ali, né, pode funcionar melhor, ver se as pessoas estão respondendo às issues ali que são levantadas, se as documentações estão sendo atualizadas. Então, se está dentro ali do contexto, vocês podem seguir essas dicas aí. Eu vou puxar essa aí, Esther, rapidinho, que eu já vou puxar também um gancho, e aí vocês podem complementar qualquer coisa, a gente segue para a próxima. Quais são os erros mais comuns que vocês observam que acontecem nessa etapa de execução? Acho que vai de projeto a projeto, a gente poderia ilustrar vários, mas eu acho que tem alguns, né, que a gente encontra muito, que é, por exemplo, a estimativa, né? Estimativas são coisas que a gente até colocou, vai falar um pouco mais para frente, inclusive, de uma forma breve, mas é uma coisa que é uma batalha, né? Eu até mencionei mais cedo com relação a isso também ali em algumas dicas, mas essa é uma coisa que eu vejo perpetuar por vários times, sacou? E é isso. Acho que também a correria do dia a dia, né? A correria do dia a dia, a gente começar a pular etapas. Então, às vezes as pessoas não levantam a mão, né, para falar, estou correndo aqui. Nós somos os especialistas no código ali, né? Então, às vezes começa tudo a correr, o escopo muda, o escopo aumenta, e
não é que eu tô falando, tipo, fale não e, nossa, não quero nem saber, cliente, não vou fazer o que você está querendo. Mas nós somos as pessoas que têm o conhecimento ali tecnológico da coisa, então a gente pode trazer a nossa visão, né? Então, por exemplo, se você pede um engenheiro para fazer uma casa completamente nada a ver, que ela vai cair, ele tem a obrigação de te falar, ó, essa casa vai cair e eu vou demorar muito tempo, então nós, como desenvolvedores da parte de execução, também temos essa obrigação, e aí se alinhar ali, né? Então, levantar a mão e ver se a correria do dia a dia ali não vai deixar você pular etapas. Você puxou uma coisa, a gente vai falar um pouco sobre riscos, algumas coisas na frente, né? Por isso que eu não puxei algumas coisas, mas comunicação, ele é um ponto que também predomina bastante aí, né? Como a Lorena falou. Então é importante manter a comunicação ali diária, assídua, né? A mais ativa possível com as pessoas ali que você está envolvida dentro do projeto. E isso mitiga bastante alguns problemas. Tem mais uma aqui, que é a última, que é como demonstrar que o padrão atual não é o melhor quando se chega em uma equipe nova, já que não tem tempo de casa nesse cenário. Falar um exemplo, cara, que foi a questão da code review, né, quando a gente mostrou ali um padrão de MR, que é mostrar mesmo, olha, isso aqui me ajuda no dia a dia, o que vocês acham de implementar aí no time? E começar a implementar do seu lado. E aí tem várias outras formas de você chegar e se comunicar, né, tipo, isso aqui me auxilia, será que não vai auxiliar outro dev também? Trazer o porquê de utilizar aquilo, não chegar pisando em ovos, mas saber falar também, a parte da comunicação. E teve uma... Desculpa, pode falar, Laura. Não, vai lá. Não, você vai falar que tem uma coisa que eu tinha mencionado antes, que é também abrir fóruns de discussão, trabalhar com hands-ons, workshop. Então, você pode promover, você pode chamar o time ao pessoal. Eu tenho uma ideia aqui, vou promover um workshopzinho aqui para apresentar essa ideia. A gente vai fazer um espaço de discussão, abrir um fórum de discussão mesmo. A gente usa muito esse mecanismo para resolver, alinhar alguns problemas. Então, existem algumas coisas que podem ser trabalhadas, né? Eu acho que até um passo antes é você entender por que aquela equipe usa aquele padrão. Às vezes tem um porquê, né? Tem o caso ali de ser novo nesse cenário, às vezes tem um porquê, e às vezes não tem. Às vezes o fato de você começar a questionar por que vocês escolheram isso já é uma forma de você introduzir, a própria pessoa vai começar a repensar naquilo ali, e aí entra tudo que a Esté e o Carão falou, né? De você conseguir introduzir de uma forma com jeitinho. Bom, para finalizar, só dar uma deixa aqui desse momento bate-papo, nós estamos com a previsão aí de fechar 8h30, né, o evento, mas como vocês é um assunto que gera muita discussão, muitas perguntas e tem realmente um fluxo grande, né, às vezes ali dentro da apresentação, dos conteúdos que vão ser apresentados, e para quem quiser continuar, né, depois das 8h30, a gente deve delongar mais uns 15 minutinhos para fazer uma finalização com alguns assuntos que temos pendentes, mas fiquem à vontade aí, daqui a pouco também o André vai estar disponibilizando já o formulário, né, para a questão do certificado, para poderem dar o feedback aí de como se viram e enxergaram esse evento que nós trouxemos hoje, mas devemos delongar mais uns 15 minutinhos aí, né, em alguns assuntos que são pertinentes ainda nessa fase de execução. E aí eu puxo agora para a Esté, né, dar continuidade aí com o próximo assunto. Obrigado, Lorena. Valeu, Lorena. Valeu demais. Então, bora lá. Basicamente, gente, eu vou trazer sobre o tema ali, integração contínua, entrega contínua. A gente falou ali agora há pouco sobre qualidade de software. E aí, o CI/CD, ou integração contínua, entrega contínua, basicamente vai trazer ferramentas ali para garantir essa qualidade e auxiliar na entrega também. Como eu comentei, CI/CD ali é mais conhecido como, é basicamente uma abreviação para Continuous Integrations e Continuous Deployment, que nada mais é que uma abordagem ou uma prática, ou um conjunto de metodologias que vai permitir que dentro de uma equipe ali a gente consiga desenvolver o trabalho de uma forma colaborativa mesmo e eficiente. Estou passando no... E por que utilizar o CI/CD, né? Por que utilizar o CI/CD nesse projeto nosso que vai ser de pizzaria? Eu separei alguns tópicos aqui, e o primeiro deles ali seria a detecção precoce de erros. Basicamente, o CI/CD ele vai facilitar isso para a gente, como a Lorena comentou,
de funcionar como se fosse uma barreira ali. A gente vai ter lint, vai ter teste, e ele vai auxiliar detectando erros, talvez do código, de formatação, ou até mesmo de depreciação mesmo. Por exemplo, você não vai usar mais um var ali no JavaScript, no TypeScript. E aí, dependendo da configuração, ele vai te retornar esse erro, que entra muito também no segundo tópico, que é feedback rápido, né? Então, você vai trabalhar ali em paralelo, tá desenvolvendo em outra coisa já, subiu uma MR, e você já tem um retorno, talvez ali para um e-mail, notificação no seu próprio computador, falando que sua pipe quebrou, aquele famoso fix que a gente vai subir para corrigir a MR. O terceiro tópico ali é a maior eficiência da equipe. A gente já não vai ter que ficar fazendo esse trabalho repetitivo, né, que anteriormente seria manual, talvez ali por um DevOps, mas que hoje a gente só consegue subir e já dá atenção para outra coisa. O quarto tópico é entrega contínua de valor, garantindo a qualidade do projeto, a gente de fato consegue entregar, e aí tem várias coisinhas que a gente pode configurar no CI/CD, por exemplo, um merge após rodar a pipeline, então garantir a qualidade do código, garantir que ele consiga se entregar nas outras modificações. Já consigo passar para um ambiente de desenvolvimento, talvez, ou até mesmo um ambiente de produção. Redução de risco, como eu comentei que anteriormente era feito ali por DevOps, o trabalho era mais ali humano, né, o ser humano ele erra, e aí a parte de redução de risco é tipo, o que você configurou vai acontecer, então você colocou regras de lint, colocou regras de teste, colocou a parte do build, vai rodar aquilo, se passar em tudo, a gente vai fazer o merge e passar ali para o ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento. E melhoria na qualidade de software, que é meio que a junção ali de todos esses, né? Então, a gente vai trazer uma melhora na parte de feedback, na parte de desenvolvimento, um pouco de dev experience mesmo, a gente não vai ter que ficar fazendo esse trabalho manual e cansativo. E aí eu trouxe um pouco da motivação, mas o que é a diferença ali, né? Qual que vai se encaixar em qual? O CI, ele está muito atrelado na integração, né? A gente está trabalhando como equipe um projeto, desenvolvendo partes do código ali, um está desenvolvendo um botão, outro está desenvolvendo um modal, e como que eles vão se comunicar entre si, como é que vai ser essa integração, como é que eu vou garantir que a integração é uma integração que vai continuar a qualidade do projeto. E aí o CI vai trabalhar muito em cima disso. O CD já é mais na parte de entrega, garantir a qualidade, já começo a pensar ali em como que isso vai se manifestar no meu ambiente, tanto de desenvolvimento, um ambiente de fato para teste ali. E aí, adentrando um pouco mais na parte de qualidade, que está muito na esteira ali do CI, trouxe uma imagenzinha aqui que mostra um exemplo de como que seria o fluxo. Então, tem uma tarefa, fiz ali, criei uma branch, a partir, sei lá, de um ambiente mais estável, stable, develop, master, e vou desenvolver ali minha tarefa. A partir disso, com a tarefa ponta, eu crio um merge request ou um pull request, e aí começa a rodar a esteira tanto do CI quanto do CD. Primeiramente do CI, e aí nessa esteira que eu vou garantir mais ou menos a qualidade ali. Então eu tenho alguns tópicos que podem funcionar como garantia de qualidade, a Lorena trouxe alguns, que é teste automatizado, então eu vou ter teste unitário, teste de integração, teste end-to-end, vai muito do que você precisa para o seu projeto. Análise estática de código, a questão do lint, então, desde um padrão que eu adotei de ordenação de importação, variável que não está sendo usada, importação que não está sendo usada, você importa, mas não está utilizando o retorno daquilo, ou até mesmo a questão da própria lib ou linguagem que você está usando. Então, tipo, está usando um var ali, eu consigo configurar no lint isso, e, tipo, ele barrar esse tipo de coisa. Verificação de cobertura de código, trazendo um pouco ali para o quanto que você está testando, né? Então, falando um pouco de coverage. Você pode determinar ali no seu CI, que só vai subir se atingir 80% do coverage. E aí você pode determinar que vai ser 100% por unitário, 80% de teste de integração, tudo de acordo com o que a sua aplicação pedir. O outro tópico ali é monitoramento de métricas de qualidade, falando um pouco ali de Sonar, o Karan trouxe um pouco disso. E aí o Husky, né? A Lorena comentou um pouco, mas o porquê de utilizar o Husky. Quando a gente está falando de pipeline, a gente está falando de gasto também. Então, você está subindo ali aquele tanto de pipeline, está quebrando aquele tanto de pipeline, está gerando custo para a sua empresa, por mais que seja um custo baixo. O Husky ele vai garantir ali que você consiga meio que passar por essa esteira do CI, antes mesmo de subir para um GitHub, um GitLab da vida. E aí você pode colocar para rodar só o lint, você pode colocar para rodar só o teste,
e tem ali um a mais, assim, que tem como você colocar um padrão de mensagem de commit também no próprio Husky. Outro ponto ali, mais para a parte de CD, é a parte de build e de merge. Eu gosto dessa questão do build, que ele também traz uma garantia de qualidade. A gente teve até uma experiência que a gente instalou uma biblioteca, estava rodando normal na nossa máquina, e aí quando foi fazer a pipeline, começou a quebrar. E aí a gente fez um estudo ali por trás. É claro que o ambiente de desenvolvimento é diferente do ambiente que você vai estar lá rodando sua aplicação. A biblioteca era muito pesada, então estava dando estouro de memória. E acabou que nessa análise a gente entendeu que a biblioteca já não era mais necessária. Então, ainda assim, já numa parte mais de entrega, a gente consegue garantir a qualidade. E aí, na prática, né, como é que o CI/CD vai se manifestar na nossa aplicação ali de pizzaria? Pensando ali, os meninos comentaram em momentos passados ali que seria o Next, e aí vamos supor que a gente vai subir isso no GitHub. Como é que a gente vai implementar o CI/CD? A gente tem o Git Actions no GitHub, que basicamente é muito simples para configurar. Você pode fazer ali nível código mesmo, você não precisa configurar muita coisa no GitHub, ou praticamente nada. Aqui é só algumas imagens mostrando tanto a pizzaria quanto o modelozinho do GitHub Actions, mas que não tem tudo ali. Por exemplo, só tem o lint e o teste. E aqui é um gifzinho que mostra a configuração de fato. Para configurar o CI/CD, basicamente você vai na pasta .github, cria uma pasta workflows ali, e aí lá você consegue fazer praticamente tudo. Você consegue separar em arquivos. Eu quero que rode o CI nesse arquivo e o CD no outro. Eu quero que rode para quando for para master e para quando for para develop. E a configuração é muito simples. Você vai adicionar algumas configurações de máquina, configurações de o que vai rodar. Vai rodar o lint, vai rodar o teste, e para quando que vai rodar, né? É uma PR só que vai rodar quando for para master, quando for para develop. E nesse workflows também, até adicionei ali, a gente pode adicionar um padrão de pull request. A Lorena trouxe para a gente ali um modelo, e basicamente quando você criar pull request, automaticamente é preenchido esse padrão. E aí você não precisa ficar se preocupando de será que eu segui ou não, é só preencher praticamente. Aqui é um modelo, uma fotozinha assim, basicamente algumas tarefas em que a pipeline rodou. E aqui mostra um CI tanto para master, quanto para qualquer outro, por exemplo, para develop ou para alguma época. Aqui, basicamente, é uma simulação, tá um pouquinho rápido, mas dá para entender, em que eu simulei colocando um erro ali, eu sabia que não era para aparecer um 2, eu adicionei 2, e basicamente minha pipeline quebrou, e aí eu já não posso mais fazer um merge, ele meio que bloqueia, né? Já tem um bloqueio que eles pedem que tenha um revisor para aprovar, mas ainda assim, se a pipeline quebrar, eu já não consigo continuar naquela esteira. Aqui é só para desencargo de consciência, mostrar uma pipeline passando, aí fica tudo verdinho, e a partir daí a gente consegue mergear. E aqui é só um exemplo da pizzaria in the house, em que a gente fez um merge, um pull request ali, CI/CD, de um modalzinho de confirmação, em que toda a esteira rodou, né? Então a gente tem o lint, tem o teste, tem o build, tem até o deploy com o surge ali, que nesse caso a gente já conseguiria um link para poder testar de fato a alteração na aplicação. É isso aí, gente. Falei super rápido. Abri agora para o momento bate-papo. Só mais 5 minutinhos aí, né? Rapidinho. Temos uma pergunta que ficou aí, na verdade, do outro papo, que é qual é a solução mais eficiente e escalável para resolver o problema de bottleneck, sei no processo de execução e desenvolvimento de software. Mas se eu entendi bem, né, porque eu não sei falar, mas seria um gargalo no processo, né, esse termo. Você fala, então, seria o gargalo no processo de execução, como lidar, não é isso? Se eu tiver correto com relação a essa idealização, existem algumas maneiras, né, existem várias, na verdade, eu acho que eu não vou conseguir abranger todos os cenários possíveis, métodos que as empresas empregam, mas maneiras que nós utilizamos aqui, nós podemos empregar dentro desse projeto, por exemplo, aqui uma sala de guerra, por exemplo, então está existindo um gargalo, um problema que é crítico às vezes, você cria uma sala de guerra, né, pega as pessoas responsáveis e que estão ali envolvidas, né, e também que são necessárias para aquelas decisões, aquela discussão, transforma a sala de guerra e vamos discutir. Sala de guerra não é porque vai todo mundo confrontar,
É porque é um ambiente ali que você tem para poder confrontar as ideias, não propriamente as pessoas. Mas não só isso, né? Tem a questão também da retrospectiva da sprint. O Scrum, ele traz alguns time boxes, né, alguns ritos. Dentro deles, um que a gente falou bastante foi a retrospectiva. Então, a retrospectiva, ela tem esse papel de alinhamento, né? Da gente entender o que deu certo, entender o que não está dando certo e criar planos de ação perdão, para poder resolver determinados gargalos. E como a gente falou anteriormente, né, mas um pouco mais no início da apresentação, os planos de ação eles são perpétuos até que eles sejam resolvidos ou que entende-se que eles estão resolvidos ou que fazem sentido, né? Então, a partir do momento que você cria um plano de ação para resolver um gargalo, é interessante que esse gargalo ele seja de fato resolvido. Existem outros, né? A gente falou de questão de hands-on, essas coisas, eu acho que não entra muito, talvez, mas dá para resolver gargalos também técnicos. Então, o time não está alinhado com a experimentação de uma tecnologia, faz hands-on, workshop, entendeu? Então, tem várias paradinhas aí que dão para encaixar e fazer com que as coisas funcionem. Entrou mais uma pergunta aqui, pessoal. Já enfrentaram vazamento de memória no Jest nas pipelines? Se sim, como resolveram? E aí, senhora DevOps? Senhora DevOps. Acredito que do Jest não. E aí teve aquele caso lá do vazamento de uma biblioteca específica, que foi o React PDF, né? E a gente entendeu que naquele caso era necessário remover mesmo. Mas tudo vai do ambiente também. Tem caso em que as configurações da máquina que está rodando ali a sua aplicação não estão favoráveis mais para o que você necessita, né? Eu também com esse problema específico não. Eu já tive muito problema de timeout, por exemplo. Então, trabalhando com tasks, por exemplo, né, ou com rotinas background, timeouts, né. Então, eu já tive muita questão de timeout ou algum tipo de coisa desse tipo, né. Nunca de memória. Já tive o JavaScript out of memory, né. Algumas vezes, não por isso especificamente, principalmente com React, essas coisas, mas na pipe não, né? Já tive por outros processos em pipe com relação à memória, mas não com Jest. Bom, se não tiver mais nenhuma perguntinha, eu vou puxar o pessoal aí já para a gente ir para o próximo assunto, né? Para a gente poder já aprofundar mais aí e seguir com o planejamento. Lori, consegue puxar para a gente? Valeu. Tô falando mutado. Então, beleza. A gente fala de gestão de riscos e contingências aqui bem rapidinho, pessoal, que a gente já estourou, para não agarrar vocês aí nessa noite de terça-feira, tá bom? Então, introduzindo um pouquinho aqui o que é a gestão de riscos, né? É basicamente identificar aquilo que pode dar algum problema no futuro e se preparar para lidar com isso. Então, é uma forma de trabalhar preventivamente, né? Porque se a gente previne e começa a levantar alguns planos B, a gente consegue garantir o cumprimento de prazo, orçamento, melhoria contínua do software, entregar um software de qualidade, né? Então a gente não vai ficar ali tornando a vida de todos Eita, tô nervoso. Não vamos tornar a vida de todo desenvolvedor um inferno de ficar resolvendo só problema o tempo inteiro. Então, se a gente consegue prevenir, a gente consegue se planejar melhor. E aí, quando a gente pensa em um risco, né, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma tarefa, vai fazer o planejamento arquitetural, quando a gente vai fazer a hidratação de uma tarefa, e a gente descobre um risco, o que a gente pode fazer com ele, né? Então, tem três formas que é muito utilizado na gestão de riscos, né? A primeira é, de fato, eliminar esse risco, né? Ir lá e resolver o problema, eliminar a tecnologia que está dando esse problema, só que nem sempre isso é uma solução cabível, né? Pode ser que você não tenha equipe, nem tempo, recursos disponíveis para parar para resolver esse problema, às vezes você não tem a possibilidade de remover aquela tecnologia do seu sistema, então às vezes nem sempre eliminar vai ser possível, né? Às vezes você não tem tempo para isso. E aí você pode pensar em reduzir. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um formulário lá e o back-end não está tratando os tipos de dados que ele pode receber. Está tudo aberto. Pode mandar qualquer coisa para o back-end para salvar no banco de dados. E aí isso é um problemão. O front-end deveria estar tratando esses tipos de dados e o back-end deveria estar tratando, mas nenhum dos dois está tratando. Então,
a gente poderia parar e eliminar esse erro corrigindo nos dois, mas a gente pode só reduzir. Então, vamos tratar na parte que é mais crítica, vamos tratar no back-end primeiro. Depois, quando sobrar tempo, a gente trata isso no front-end também. Que pelo menos a gente não deixa as pessoas ficar injetando qualquer tipo de dado aqui no nosso banco de dados. Essa é uma forma de reduzir, por exemplo. A gente pode simplesmente aceitar esse risco. Ah, não, se a gente for colocar essa nova tecnologia aqui, vai ter uma curva de aprendizado maior para os nossos desenvolvedores. Beleza, mas pode ser que a gente tenha os recursos para isso, pode ser que a gente esteja num contexto que dê para isso, a gente vai aceitar esse risco. E aí a gente vai escolher trazer essa nova tecnologia e aceitar pode estar em diversos outros casos, pode ser, não, a gente vai aceitar que isso aqui está dando problema, mas ainda não é prioridade, mas já levante aí um plano B para você lidar com isso no futuro, pode ser um débito técnico, que a gente já falou que a gente tem que lembrar de voltar nesses débitos técnicos. E às vezes a gente pode terceirizar também a resolução desse risco, às vezes a gente pode chamar uma outra equipe para ajudar, às vezes a gente pode contratar uma tecnologia, uma ferramenta que já existe no mercado, então tem várias formas de lidar com esses riscos no dia a dia. E aí, algumas coisas que podem ajudar a gente na gestão de risco, muitas delas a gente já citou nas outras apresentações aí, vou só relembrar e passar um pouquinho mais por cima. Então, é necessário a gente antecipar esses cenários mesmo, igual eu falei, numa hidratação, numa plane, e se a gente vê que tem alguma coisa preocupante nessa tarefa, a gente tem que deixar o time por dentro. A gente não pode deixar passar, levanta a bola o quanto antes. Se houve impedimento, você está fazendo essa tarefa que você achou que ia ser mais tranquilo, houve impedimento, comunica o seu time, porque você não está sozinho. Vai ser necessário replanejar, porque o planejamento ele não está escrito e não deve estar escrito em pedra. Vai ser necessário replanejar. O cliente pode falar que o budget dele mudou, que o prazo dele mudou, tanto para maior quanto para menor, e aí você vai precisar replanejar, diminuir esse escopo. Se você encontrou algum problema, vai ser necessário replanejar também. Então, sempre levante a mão, porque replanejar é necessário. E a negociação, ela vai ser extremamente importante nisso. Então, às vezes você encontrou um problema, não quer dizer que você encontra um problema e ele tem que se tornar prioritário. Às vezes você pode negociar, encontrei esse problema, mas a gente pode negociar aqui e mudar a prioridade dele para a gente resolver isso depois dessa feature, porque ela é mais importante. Então, a negociação ela vai ser importante tanto do dev para o product manager, quanto com o cliente, quanto de dev para dev. A negociação vai estar muito presente ali na gestão de riscos. E aí, priorização que eu já falei, né, bastante aqui, é necessário priorizar, nem sempre um bug, ele é prioridade, ou às vezes, sim, um bug, ele é mais prioritário do que uma nova feature, e aí tudo vai estar de acordo com o seu contexto. Combinado, mais uma vez, não sai caro, então é tudo disso que eu estou falando, levanta a mão e combina com o seu time. Você não vai encontrar um problema e gastar lá 3 dias tentando resolver ele só para falar que eu encontrei o problema e resolvi, eu usei a autonomia. Não, você tem que combinar com o seu time, porque tem um planejamento para seguir ali. Registre os débitos técnicos para você não os perderem e poder voltar nele depois. Cria tarefa lá já no seu Gira, no seu Trello, deixa lá como do débito técnico, só esperando a sua equipe estar disponível para resolver. E fazer as entregas com qualidade diminui inúmeros riscos, né? Se você tem um software que ele está bem descrito, com clean code, na hora de você já reduz o risco de demorar para resolver um problema, por exemplo. Então, vai encontrar um bug, só que agora o código está melhor e você vai resolver esse problema de uma forma muito mais fácil. Ou ele realmente vai deixar de gerar bugs, porque você fez um sistema com qualidade. Então, essas é um pouco de algumas dicas aí para a gente lidar com a gestão de riscos. E falando de gestão de riscos, a gente tem um assunto aí que não que ele seja a solução para a gestão de riscos, mas tem um papel fundamental na hora de a gente monitorar e a gente mitigar esses riscos, né? Então, os ritos que o Scrum ele traz, das cerimônias, né, os ritos, como sprint, daily, review, ou sprint planning, né, daily, review, retrospectiva, eles são ritos em que eles vão trazer mais transparência ali para os fluxos de trabalho, vão fazer com que a gente consiga prever algumas anomalias que podem surgir, né, seja desde com relação às entregas, se elas estão factíveis com os prazos que estão estimados, até de fato impedimentos, problemas e situações que podem ocorrer em um futuro muito próximo dentro do projeto. Então esses ritos eles são extremamente importantes nesse monitoramento.
E falando agora um pouquinho de riscos rastreados, né, trouxemos alguns itens aí que são normalmente comuns e que nós temos uma percepção muito clara de que são riscos hoje nos projetos que nós atuamos, principalmente, né, nesse contexto que a gente está apresentando para vocês com relação ao software de pizzaria, que é o quê? Primeiro, disponibilidade de time, né, isso é muito importante, e disponibilidade de time, eu falo, por exemplo, sendo bem esdrúxulo, uma pessoa ficar doente. Então, se uma pessoa fica doente, você precisa saber como mitigar aquele problema, né? Então, isso, por exemplo, sendo bem simplista, né? Apesar, mas é um risco, né? Que tem ali normalmente dentro dos times de execução, principalmente quando a gente fala de tempos curtos, né? Prazos mais curtos, agilidade. Então, cumprimento dos prazos é outro risco, né? E aí entra muito a questão de estimativa também, que a gente vai falar um pouquinho na frente. Mudanças nos requisitos é outro risco que principalmente no Scrum, ele meio que já é que aceito, porque você, inclusive, tem esse ciclo de feedback mais curto para você poder revisar e revisitar os requisitos e se está tudo funcionando e sendo de acordo com o que é esperado, né? Engajamento do time, isso é um risco, mas não é um risco, digamos assim, urgente ou crítico, mas manter um time engajado, um time funcional, um time orgânico, né, e que funciona muito bem, com uma sinergia muito grande, isso, e que acredita, né, naquele projeto, isso é uma coisa que tem que ser monitorado, e isso precisa ser trabalhado. Estimativas reais, né, então quando a gente não tem um padrão muito sólido, a gente até falou isso anteriormente, né, a gente não tem uma maneira certa de se fazer aquilo, um padrão, uma linha de raciocínio, normalmente a gente tende a errar, né, e isso é muito comum, acontece bastante, né, e é um risco aí rastreado. E novas tecnologias, né, por exemplo, nesse sistema de software que nós estamos exemplificando, nós temos integrações, possibilidade, né, de integrações com meio de pagamento, nós temos integração com WhatsApp, nós temos um dashboard que está previsto também para ser implementado. Esse dashboard ele pode ter uma questão de como os dados vão ser manipulados, a gente vai para volume de dados, tratamento, camada de dados, de cache, enfim. Então já vai outras coisas para serem mitigadas, e isso traz um pouco da questão das novas tecnologias que podem estar agregando ali e trazendo um pouco de risco ali no planejamento, né? Bom, e a partir do momento que a gente encontrar esse risco todo, o que a gente faz, né? O Karan comentou, a Lorena também, sobre a questão de alocação. A Nata, como fábrica de software para esse projeto de pizzaria, ela tem outros desenvolvedores trabalhando em outros projetos, ou até mesmo em outras áreas ali, e aí ela poderia alocar um desenvolvedor no caso de um precisou sair, ou no caso que o projeto está muito grande e é necessária uma alocação. Monitoramento de status das tarefas, backlog. Tá ali uma tarefa, uma semana em impedimento. Como é que fica? Passou mais uma para impedimento. Tá com, 10 em andamento e nenhuma tá em teste ou algo assim. É necessário fazer esse monitoramento com um plano de contingência mesmo, para garantir que no final ali da sprint a gente consiga entregar valor. Negociação de prazos. Os meninos comentaram também, então, tá estourando o prazo ali. A comunicação é importante nesse momento. A gente consegue trazer ali prazos realistas de a gente consegue entregar no dobro do tempo, ou precisa de algumas semanas, é necessário fazer essa renegociação tanto com o produto quanto com o cliente, de fato. Teste de regressão, tem muita coisa se integrando, né? Então, é necessário ver o impacto dessas integrações uma com a outra. Priorização de riscos, a Lorena trouxe muito disso, né? Entender qual que é mais importante de puxar primeiro, qual que vai ter um impacto maior na minha aplicação. E o famoso termo ali de sala de guerra, separar uma galerinha ali para poder juntar e ver como trazer uma solução de fato para aquele problema. Tá, e quais são os próximos passos, né? Nós daqui falamos sobre a questão do planejamento, do gerenciamento do projeto, falamos da qualidade, falamos da parte de CI/CD, né, toda aquela esteira de deploy, falamos sobre riscos, né, e onde é que nós chegamos aqui, né? Nós trabalhamos ali, como mostrei na primeira imagem lá, do sprint, né, do Scrum, da sprint, da iteração, e onde é que nós estamos aqui dentro desse processo na execução? Nós estamos nesse ambiente aqui entre dev e stage. Eu trouxe uma imagem ilustrativa, tem gente que trabalha com dev, stage, release candidate, release, né, que seria uma produção. Eu trouxe uma imagem simples, né, inclusive da internet, onde traz três ambientes
padrões, que é o Dev, Stage e Prod. E Stage é o que a gente pode entender como homologação. Então, nós, quando estamos na execução, nós estamos meio que nesse caminho aqui do Dev Stage, onde Dev a gente está subindo as features, estamos integrando ali, estamos fazendo com que elas sejam validadas, e quando elas validadas em Dev, nós mudamos para homologação, né? E aí é onde a gente chega, né? O que é a homologação agora a gente vai fazer? Nós vamos para o próximo passo agora, que é o fechamento do pacote, né? Então, que seria o próximo slide, e fechando o pacote, code is complete, né? Aí uma imagem meramente ilustrativa, mas finalizamos. Então, fizemos todos aqueles ciclos de iteração das sprints, fizemos todas as entregas, consolidamos tudo aquele trabalho que foi desenvolvido nesse processo todo. E o que é que nós fazemos agora com isso tudo? O que nós fazemos agora é fechar uma versão e vamos para o próximo evento da quinta-feira, né? Onde a gente vai falar de lançamento. E a gente vai falar sobre Go Live, a gente vai falar sobre os planos de execução, né? Desse planejamento de lançamento. E vai ser também um momento onde a gente vai ter também essa mesma experiência que tivemos hoje, né? De discussão, de levantar hipóteses, enfim. Então, não percam esse próximo evento, que é o lançamento, é onde a gente vai finalizar todo esse processo que a gente vem construindo aqui nessa Natatech, né? Então, fechamos a versão hoje, né? Inclusive a versão da execução, e vamos para o lançamento aí com o nosso André Larroca para o grande final. Isso aí, galera, show demais. Pô, que evento massa. Aprendi bastante aqui, espero que tenha sido produtivo assim para todo mundo também. Vocês querem abrir para perguntas antes da gente encerrar aqui? Como que tá, cara? Tem uma perguntinha aqui. Boa. Sistema com alta qualidade, mas poucos usuários, ou sistema com baixa qualidade e muitos usuários? Qual acham melhor? Então, gente, eu acho que o sistema com baixa qualidade, com muitos usuários, por mais que eu já acho difícil isso acontecer, mas acontece, pode acontecer, mas eu acho que uma hora isso vai declinar, vai dar ruim, vai afundar o navio. Por quê? Porque tanto as pessoas que utilizam, os usuários, vão ficar insatisfeitos, vão começar a reclamar, vai começar a fazer barulho, esse projeto ele não vai evoluir, ele não vai crescer, né? Então ele não vai conseguir acompanhar a evolução do mercado, vai acabar ficando para trás, e sem contar a vida dos desenvolvedores mesmo, que vai se tornar um inferno ali para dar manutenção, vai ficar cansado, o pessoal vai começar a abandonar o navio. Eu estou muito vidrada nessas coisas de navio, Titanic, por causa do que teve aí esse bafafá todo, né? Estou aí só no Titanic. Então, mas claro, gente, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que, tipo assim, você não vai pegar um projeto que você está iniciando ali para sua tia, na vendinha dela, e vai querer já colocar tudo isso que a gente trouxe, vai colocar log, vai colocar teste end-to-end, vai colocar analytics, vai de acordo com o seu scope, porque também não adianta você colocar esse tanto de coisa, ter um tanto de gasto, sendo que você não vai ter esse retorno. Então, comece ali, né, já definindo padrões, já seguindo o clean code, para você conseguir fazer que esse sistema seja escalável, para você ir acrescentando novas coisas, para que no futuro, quando ele tiver com muitos usuários, ele possa ter qualidade também. Não acho que você precisa excluir um do outro, né? Quanto mais qualidade tiver, mais pessoas satisfeitas e mais fácil vai ser de evoluir esse sistema. Esse termo aí, pra mim, já de sistema de baixa qualidade, já me dá um arrepio, velho. Então, como a Lorena falou, já é difícil, né? Eu acho que o grande lance é também entender no contexto que foi abordado aí, o número de issues, por exemplo, né? Então, o suporte recebe muito problema, porque pode ser que o que mais qualidade, menos usuários, seja questão de marketing, não tem nada a ver com o desenvolvimento, nada disso, não tem a ver com o que foi executado. Às vezes é questão de publicitação, ou então, às vezes, o que aconteceu muito na pandemia, isso foi um fator, inclusive a gente fala hoje de layoff, que eu não vou entrar nesse mérito, mas um fator na pandemia foi a questão de construção de produtos desnecessários. Tipo assim, as empresas viram algumas brechas na pandemia, isso foi real, tanto que tivemos um boom. Se a gente perceber aí o boom e onde ele acabou exatamente com muita gente pivotando projetos. Eu vi projetos muito próximos, recentes, sendo pivotados depois de 1 ano e meio, 2 anos sendo construídos. Então, isso acontece muito, né? Eu acho que é muita gestão de produto aí também, saca? Mas essa questão de baixa qualidade, cara, é uma questão que eu já nem entro nesse mérito, realmente. Sempre foca na alta, velho.
Acho que esse é o objetivo. E acho que o desenvolvimento dos sistemas, eles têm fases também, né? Então, assim, o início geralmente vai ser através de um MVP, e é importante a gente lembrar da regra do 80-20, né? Com 20% de esforço e 80% do resultado. Construir um sistema já pensando em clean code, em ter uma estrutura de pastas bem organizada, já vai te dar um resultado de longo prazo muito positivo. Mas a gente já passou aqui na Nata várias vezes pela fase em que o sistema deixa de ser um MVP e vai precisar ser um pouco mais robusto, vai ter novas estruturas. Então, acho que isso vai também de refatorar, né, que foi um assunto que a gente tratou aqui hoje também, mas também de repensar a arquitetura do zero. E aí é aquela fase em que tem que existir uma migração da produção, do ambiente de produção, entre o que é legado, o que é o antigo e o novo, mas que também é algo que faz parte do ciclo de vida do produto, né? Então, acho que é natural que isso aconteça, que um sistema talvez não feito com todas essas coisas que a gente falou que hoje garantem a qualidade, ele chegue no número mais elevado de usuários, e aí é a hora de começar a repensar se a fase do seu sistema está de acordo com a realidade dele, e talvez fazer uma refatoração, né? E alta qualidade, quando eu falei, não é alta qualidade, tipo assim, o sistema com melhor usabilidade, nada disso. Tanto que eu falei nesse instante com relação a esse MVP, com relação à questão lá do sistema para uma coisa pequena, por exemplo. Né? A qualidade está naquilo que você consegue entregar. Então, se eu quero entregar, por exemplo, sistema de compras, eu tenho que oferecer que pelo menos você comprar com experiência mínima. Isso para mim já é alta qualidade, porque você está aderindo ao cenário que você está inserido. Então você tem que entender aquilo que você está, no cenário que você está, até para você saber o que é baixa e alta qualidade. A alta qualidade ela tem que ser de acordo com aquilo que você tem disponível, os recursos que você tem disponíveis, né? Então eu penso muito na alta qualidade nesse sentido, né? Que eu vou fazer, por exemplo, o meu código. Falhou um pouco minha apresentação? Eu dei uma piscada aqui, o Meet. Então, não é que o meu código ele precisa ter, por exemplo, linters e formatters. Claro, eu prefiro que tenha, porque vai aumentar a qualidade, inclusive na escala dos times, né? Então, pessoas entram e saem. Se você tem como restringir, a gente vai entrar em restrições, que é muito importante na parte de arquitetura, né, do projeto. Então, quando você define as restrições do projeto e você aplica elas, você consegue ter uma boa qualidade. Mas, às vezes, você não precisa disso para você entregar alta qualidade ao cliente. Se você tem uma equipe experiente que domina muito bem a tecnologia, o cara faz com JavaScript sem nada disso. Acontece. Preferimos que tenha algumas ferramentas de apoio para garantir isso, por exemplo, na integração e na entrega contínua. Preferimos. Mas nem sempre a gente vai conseguir esse contexto, né? Nem sempre ele vai ser palpável. Mas é isso, alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à disposição, pessoal, podem ativar o mic aí, se Mago quiser falar de GQ, e aí a Esté vai estar apta aí a responder, ou se... O povo quer ter, sabe, aí o povo ficou, eu quero até agradecer a vocês, pessoal, ficaram até esse horário, né, foi muito bom esse momento com vocês, então já deixar meu agradecimento, antes até da finalização da André, pulando um pouquinho, mas já deixar minha gratidão aí por essa presença, esse momento, foi muito legal e muito importante para a gente também, como a gente já vem construindo há algum tempo, né, o próprio Wanderson, que está aí com a gente, entrou aí no início, ele já vem participando aí da última Natatech, né, ele até relembrou a gente aí, que participou inclusive do projeto que temos, Open Source, onde a gente liberou ele na Natatech. Então a ideia da gente é realmente continuar esse espaço colaborativo, continuar trazendo conteúdo para todo mundo. Estamos nos desenvolvendo, assim como acredito que as pessoas que estão aqui buscando também desenvolvimento, então é algo que a gente está tendo uma troca muito legal, uma sinergia muito boa. Espero que vocês tenham todo o proveito aí da Natatech e que possamos nos ver aí na quinta-feira também. Valeu, galera. Até o próximo evento. Valeu, pessoal. Moçada. Muito obrigado. Desculpa, Esther, falei por cima de você. Não, eu falei pra deixar a chave Pix, que o cara vai mandar uma cerveja pra cada um. Não, eu ia falar que meu QR Code já é chave Pix, é só você bater ali que cai na minha conta. Eu hackeei o QR Code que o Gabriel fez. Que isso? Foi eu que fiz, capaz disso não. Foi você? Mas... perdão, é que eu captei lá, não, foi o André. Desculpa, trazendo aí a autoridade. Mas, moçada, brigadão, valeu mesmo por terem ficado aí até agora. Fazer um agradecimento especial aqui aos nossos palestrantes da noite também, Lorena, Esther e Karan.
Valeu por disponibilizarem esse tempo aí para trocar com a gente, compartilhar esse conhecimento. Foi muito legal. Eu aprendi bastante aqui, de verdade mesmo. Espero que tenha sido bem legal para todo mundo que participou. Reforçando aí, obrigado, Lorena. Temos o link do formulário de feedback e de certificado. Então, quem quiser certificado, por favor, preencha, senão a gente não vai conseguir mandar o certificado ao final. E quem não quiser, preencha também para mandar o feedback para a gente sobre o evento, para que a gente faça eventos cada vez melhores, mais organizados, mais completos. Mas, no mais, é isso. Temos evento na quinta. Mandei o link do Meetup aí também para a galera se inscrever, que não se inscreveu ainda. E vai ser o encerramento desse Natatech do primeiro semestre. E aí, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar os próximos eventos lá. Também vamos divulgar por lá o canal do YouTube, que esses conteúdos todos vão sair completos lá. Então, fiquem de olho nas nossas redes, sigam lá, Instagram e LinkedIn, principalmente. Beleza, moçada? É isso aí. Muito obrigado, valeu demais. É nóis e boa noite para todo mundo. Boa terça. Viu, pessoal? Boa noite. Valeu. Falou!